Shalom, pessoal. Vamos começar hoje uma célula, aliás, célula especial aqui na nossa casa hoje, né? Vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus, para que aquilo que a gente vai conversar, ensinar para vocês, possa ser algo que vai abençoar a vida de muita gente. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso, Senhor, que o Senhor dá a nós, para falarmos sobre o Teu reino. Que o Teu nome seja glorificado, Deus, que as lembranças, ó Deus, que teremos aqui hoje possa também glorificar o Teu nome. Testemunhos reais, ó Deus, da Tua graça sobre a nossa vida, sobre a história do Projeto Vida, sobre os 30 anos, ó Deus, que estamos fazendo. Obrigado, ó Deus, porque hoje muito daquilo que era apenas um sonho, hoje é uma realidade na nossa vida. E nós oramos, ó Deus, para que os caminhos sejam abertos para novos projetos e sonhos que vão acontecer. Nós te adoramos, nós te celebramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus de infinitas segundas chances, não importa o meu nome, de onde eu nasci, seu amor me alcançou, Jesus. Seu amor me alcançou, Jesus. Sua graça me resgatou, sua graça me libertou, sua graça mostrou-me o amor, o medo tirou e livre eu sou. Um Deus de infinitas segundas chances, vem invadir-me assim como antes, e o teu reino quero ver, Jesus, e o teu reino quero ver, Jesus. Sua graça me resgatou, sua graça me libertou, sua graça mostrou-me o amor, o medo tirou e livre eu sou. Sua graça me resgatou, sua graça me libertou, sua graça mostrou-me o amor, o medo tirou e livre eu sou. E no vale eu estava perdido, buscando uma chance de recomeçar. Sua voz como som de esperança me levantou pra te adorar. E no vale eu estava perdido, buscando uma chance de recomeçar. Sua voz como som de esperança me levantou pra te adorar. Sua graça me resgatou, sua graça me libertou, sua graça mostrou-me o amor, o medo tirou e livre eu sou. Sua graça me resgatou, sua graça
exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é o Senhor, verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, declare. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. O nosso Deus é um Deus de perfeição. Em toda a criação, Ele fez questão de colocar sua marca da criação principal, a proporção áurea. Ela é percebida na natureza, na arquitetura, na moda, na música, nos animais, nas plantas, em todos os grandes detalhes do universo, desde os formatos das galáxias até a obra-prima do Gênesis. Nós, seus filhos. O ciclo da criação não termina apenas na cena da formação do homem, mas ele finaliza dizendo ao homem, já formado para frutificar, crescer, multiplicar e expandir. Deus quer levar você a um tempo de expansão. Ao contrário da agressividade que a palavra carrega, Deus te chama para um tempo de paz, tempo de expandir, sem resistência, tempo de crescer, sem barreiras, tempo de reabrir poços que antes eram seu por direito, mas que de alguma forma foram entulhados. Deus quer levar você a um tempo de expansão. Expansão é ter paz para fluir, paz para avançar. Para cada poço de prosperidade, um altar de gratidão ao Senhor. Prepare-se para viver dias de crescimento. Prepare-se para avançar como nunca antes. Prepare-se para se movimentar na velocidade que nunca viu. Prepare-se para ampliar a percepção das pessoas a seu respeito. Prepare-se para viver no centro da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Prepare-se para 2022, o ano da expansão. Que especial demais a gente ter esse tempo aqui. Quando me pediram para que eu pudesse contar para vocês, né, que representam para a gente bastante gente, vocês aqui é a carinha de outras dezenas e centenas que a gente pode ver, vocês estão bonitos. Quando a gente começou, eu nem vou dizer como era. Eu já fiquei emocionado aqui quando o Ronan ficou cantando essas canções. Primeiro porque o Deus da segunda chance é a nossa história, né? Porque é pior que eu não posso chorar. Porque na verdade fazem 30 anos, não em janeiro, mas agora, né? Que a gente estava indo para o último lugar ministerial, que a gente fez uma tentativa de assumir uma congregação de uma igreja, alguma coisa assim. A gente já tinha sido missionário por 2 anos no interior do Brasil e a gente tinha tido uma primeira chance. E essa primeira chance, ela não deu certo.
E a gente realmente acreditou que a gente tinha forçado um pouco a barra, pelo menos eu. Eu achei que eu não tinha sido chamado, era nada, porque as coisas não foram como a gente pensava, como a gente tinha planejado. E até que exatamente há 30 anos atrás, eu fico pensando em reunir vocês aqui, porque alguns realmente não tinham nascido. Eu acho que Deus estava visitando lá naquela condição ainda, sem possibilidades ainda, e alguns se nasceram eram pequenininhos, né? Eram bebês. E eu fico pensando como Deus é estratégico, né? Como Deus ele tem um complô, né, à nossa volta. A gente às vezes não compreende a maneira que ele vai cercando a gente. Nunca imaginei vir para Volta Redonda, nunca imaginei muitas coisas. Então a gente realmente teve uma segunda chance, só que a gente pegou com todas as forças. Eu não queria uma terceira nem uma quarta, a gente realmente queria que aquela chance desse certo. E em alguns momentos parece que deram errado de novo, só que a gente fingiu que não... não era com a gente. Inclusive... alguns profetas do caos chegavam a falar com a gente que a gente estava errado e tudo mais, mas realmente a gente decidiu que tinha que dar certo. E o Projeto Vida nasceu, né, debaixo dessa perspectiva. Aí quando cantou a segunda música, eu me emocionei porque ela resgata, né, todo aquele tempo, né, que a gente começou a adoração em Volta Redonda e acreditando que a gente podia ter alguma coisa diferente a mover na cidade. A gente não tinha a dimensão de onde Deus ia levar a gente, mas a gente sabia, era mais ou menos assim, eu não sabia o que era para fazer claramente, mas eu já sabia o que não era para fazer. A gente já tinha uma visão de igreja, uma visão já de reino, e começamos, né, há 30 anos com uma célula como essa. Era numa garagem, e eu me lembro muito bem desse dia, porque a gente não tem como esquecer. Eram bem menos pessoas. Eram acho que 4 pessoas, né? E de repente acho que minha mãe desceu assim, meio curiosa, sentou. Tem uma cena assim da minha mãe descendo também, porque era na casa do meu irmão. E eu penso, né, como que naquele momento Deus já via vocês, Deus já via as igrejas, Deus já via tudo, né? Mas a gente estava ali olhando só para aquele ambiente nosso. E eu fico pensando, Deus olhando assim para a gente, falando, ele não sabe de nada, né? Ele nem imagina, né, o que eu vou fazer. Então a gente pode hoje assim lembrar, né, não de tudo, porque senão a gente teria que ficar aqui uma vigília de gravação, mas eu acho que lembrar algumas coisas. O que você lembra assim? Tem tanta coisa que me vem à mente, né? Quando a gente começa, os evangelismos que a gente fazia. Eu lembro principalmente do primeiro ano, que foi um ano bem diferente, né, de tudo que a gente tinha até pensado que poderia ser como igreja. Porque, como você disse, a gente não sabia o que vinha, mas a gente tinha muito claro no nosso coração o que a gente queria naquele momento. Isso. Eu acho que isso é uma coisa que até hoje, né, por isso uma célula como essa, da gente pensar, né, como vai ser, é difícil para a gente, porque, na verdade, quando nós começamos, a gente nunca pensou em 5 anos, 10 anos, 15 anos, a gente pensou sempre naquele ano. Não que não havia planejamento, na verdade não havia mesmo, intenso, né? Na verdade não havia planejamento porque, por exemplo, chegava no começo do ano, no final de um ano, a gente tinha uma proclamação. Né? Você pensa que a proclamação, talvez vocês pensem que a proclamação é uma coisa assim altamente moderna, não é? Tem 30 anos, né? Então a gente chegava em novembro, mais ou menos, sem a gente vaidade, começava. Eu acho até que a gente inventou esse negócio, né? Porque chegava em 30 novembro, anos atrás não existia. A gente começava a pensar isso. Qual vai ser a visão para o ano que vem, como a gente vai caminhar no que vem. E aí Deus nos dava uma palavra, nos dava uma trilha para a gente poder construir sobre aquela trilha, sobre aquele trilho. E aí a gente liberava sobre a igreja. Então, na verdade, o ano todo a gente construía coisas ali, conferências, e eram coisas muito novas, e para a gente era novo. E eu acho que o que era muito interessante é que a gente sempre teve uma equipe que abraçou conosco as nossas ideias. Né? A gente nunca teve comissão de nada,
A gente nunca teve departamentos para poder delegar coisas. Olha, o seu departamento vai fazer isso, o departamento faz aquilo. Não, a gente tinha uma equipe, gestava, um time, a gente tinha um time, sempre teve esse time, né? Hoje alguns já estão mais assim caidinhos no time, né? Porque estão mais cansadinhos. Não estão cansados, Mas- eles estão um pouco mais sábios. Mas a gente tinha ideias e a gente compartilhava as ideias e todo mundo abraçava as ideias. E uma coisa muito legal que Deus deu sempre para nós foi uma equipe que acreditava, né? A gente teve muitos eventos na igreja. Eu acho que E umas coisas tantas até meio coisas. loucas, né? E a gente sempre passava. Esse dia a gente estava conversando com uma pessoa sobre isso. Que a gente passava uma ideia. A gente queria que. Eu me lembro uma vez que eu queria numa festa que o trono de Jesus subisse. Olha só. Eu falei, não, mas vai ser legal quando na última música, né, todo mundo cantando Jesus e o junto, trono. não. Era só o Não, trono, o trono estava vazio, graças a Deus. Mas eu não lembro se Não, e quando a gente cismou que um cavalo tinha que entrar na igreja, Jesus em cima de um cavalo, que era e entrou. um cavalo branco e tal. A tal, ideia tal, daquela coisa. equipe era assim, eles falavam, pronto, tá bom, é isso que você quer? Não, e o Então, detalhe, primeiro voltando no trono. Daí pensaram lá como que vai fazer. De repente, no final da festa, para o trono subindo, uau, essa equipe é joia. E eles estão felizes E o porque... cavalo, né? O Outra cavalo. vez o cavalo, e aí ia o diácono atrás, né? Porque O cavalo ficou nervoso, ficou emocionado. E foi fazendo o caminho todo, né? E aí ia o diácono limpando. Segurando ali, atrás. Mas foi maravilhoso. Então foi, assim. Então eu lembro que a gente sempre teve muitas ideias, né? Eu me lembro também, isso já é mais novo, mais recente, quando eu falei assim, gente, vamos fazer uma cantata na montanha? Né? E aí acho que já era assim, uma turma aqui presente. Mas aí, vamos. a grande questão é que essa equipe que Deus nos deu lá atrás, e tem gente com a gente até hoje, né? Eu fico muito grato a Deus por isso, porque Deus nos deu um time. Mas o mais engraçado é como eles chegaram. Porque tem um caso ou outro bonitinho, que já veio, já era crente e tal. Mas uns chegaram mesmo lá... os crentes vieram bem... mas não vamos expor que eles vão ver isso depois, né? Então... Mas eu tenho cenas de alguns assim que chegou bêbado na igreja e me afrontando e tal, eu não vou falar nomes, né? E hoje são pastores, são pessoas que... Essas pessoas, quando foram alcançadas, discipuladas, elas se tornaram tão fiéis que elas assim, até exageravam. Então né? apaixonadas, né? Porque tinha hora que a gente falava assim, calma, porque se a gente falasse um comando meio estranho, ele, não, tá aqui, vou fazer, porque era uma confiança meio cega, né? Mas não é que era ruim, é porque a gratidão era muito grande. E, então eu fico lembrando como que Deus foi nos dando cada um, né? E a gente não tinha noção de que essas pessoas elas seriam tão usadas por Deus como hoje são. Hoje a gente tem igrejas fora, pessoas que hoje eles são pastores, os que estão com a gente. E na verdade eu vejo que hoje muita coisa é mais viável do que há 20, 30 anos atrás, né? Sim. Muitas coisas. Hoje você tem uma comunicação praticamente imediata, né? Você tem um grupo no WhatsApp que se você falar agora, pelo menos 80% do grupo, na próxima 1 hora, já vai ter respondido, né? A não ser que ele esteja trabalhando num lugar que ele não possa. Mas há 30 anos, até 5, talvez 8 anos atrás, não era dessa maneira. Então, nós temos uma equipe que, muitos deles estão conosco até hoje, que era realmente na época do telefone, ou olha, avisa o outro, acha o outro, vai na casa e vamos marcar uma vigília, a gente precisa de uma reunião, né? E era muito, a gente fez isso muitas e muitas vezes. A nossa equipe toda trabalhava, todos eles trabalhavam, tinham seus empregos e tudo mais, então a gente só podia tê-los pela madrugada. Sabe aquela história assim, o que você faz de meia-noite às 6? A nossa reunião era sexta-feira, meia-noite. A nossa reunião começava sexta-feira. E terminava às 6 da manhã. E a gente fazia as nossas reuniões, a gente ia para algum lugar, algum sítio, alguma coisa assim, retirado, e a gente fazia a reunião a noite toda. E era reunião de tratar, assim, desde geral, coisas simples até coisas mais profundas, ministrava e tudo mais. E de manhã a gente tomava um café da manhã todo mundo junto e liberava todos para suas casas para descansar, para o culto de fim de semana. Então, e era uma coisa assim, que não era tão simples a comunicação, o abrir mão. Então eu vejo que o Projeto Vida tem uma marca, que é, de fato, essa coisa do amor, da paixão, da renúncia, muitas vezes, né? E muitas pessoas não entendem isso.
né? Às vezes até familiares mesmo. Não entende, porque eu acho que uma das marcas que a gente tem, principalmente quem está mais próximo, engajado no ministério, faz parte de liderança e tudo mais, a gente tem muita paixão pela igreja, e pela igreja física, né? Pela igreja local, pelas pessoas que fazem parte daquilo. Isso foi sempre, né? Isso foi desde sempre. A gente, desde o primeiro time, né? A gente comia junto, a gente... final de semana a gente passeava, a gente fazia coisa, sempre a gente estava junto. E isso às vezes era até um problema, porque às vezes família causava ciúmes, causava né? ciúmes na família, e na esposa quando ela não era do Projeto Vida, no marido quando não era do Projeto Vida, né? E todo mundo vinha e realmente fazia parte desse time, não só um time, mas era uma família. Eu acho que desde o começo a gente se caracterizou assim, Agora uma coisa como uma forte família que a gente tinha, acho que a equipe foi fundamental te lembrar, mas era a questão do louvor, da palavra, né? Isso sempre foi uma marca muito forte. E eu acho que o diferente também Gente, é o que louvor tinha... durava 2 horas. Não precisa lembrar. Eu acho que isso aí até atrapalha o Ronan aqui, porque ele vai achar que agora está Joel no limitando. violão. Como é que é? Como é que é? Olha bem. E olha, era assim, deixa eu contar pra vocês, uma Não, coisa não. muito interessante. Porque assim, a gente queria preservar a visão que a gente tinha, né? De liberdade, de unção, de alegria, a unção de uma maneira geral. Então era assim, um domingo, a nossa escala era, Joel ministrava o louvor e eu pregava. No domingo seguinte, eu ministrava o louvor e ele pregava. Mas eu sempre tocava. Mas você sempre tocava. Então, no mesmo dia que ela Então, estava assim, no louvor, eu estava lá com ela E lá. a gente né, cantava, e eu me lembro que tinha algumas músicas, isso era uma peculiaridade do louvor, que tinha uma sequência que a bateria morria, né? Que era o nosso general é Cristo, e vinha depois o cantar é o Senhor. De não aguentar mesmo. Porque era 2 horas. Então, e quando eu pegava essa música no final? E aí eu não lembro bem quem era, acho que não sei se na época era o Ronan ou algum outro na bateria, mas os coitadinhos. Não, esse Ronan, o outro, né? Não era esse Ronan, era um outro Ronan. Era o Silvano, Silvio. Silvana? Não, acho que já era. Não, sei. vai. Eu nem lembro. Mas os coitadinhos suavam, mas aquela coisa assim, todo mundo era no violão e eles olhavam para mim e falavam, mas eu. Para mim era tão fácil rodar a mão, mas os coitados. Não, e a geração que vinha, isso era importante, porque talvez hoje não se encaixasse. Mas a geração na época que vinha, os jovens que vinham na época, né? Eles ficavam apaixonados, né? Porque eles chegavam num ambiente de adoração que era completamente diferente de tudo que a gente tinha em Volta Redonda, e até mesmo no Brasil um pouco, né? Porque a gente depois foi entender isso mais à frente. Mas uma coisa forte era também ter um ministério pastoral feminino, porque isso não é comum. Hoje vocês podem ver, tem apóstola e tal. Mas há 30 anos atrás, a apóstola, a gente pregava um domingo eu, um domingo ela, como ela falou. Então, a verdade é que as pessoas estranhavam isso. E ao mesmo tempo não só estranhava, mas gostava também. Porque chegava lá, estava a apóstola que era pastora, estava pregando, e pensando que ela ia pregar coisa de mulher, né? Porque normalmente naquela época, a mulher de pastor, ela ou tocava órgão ou cuidava das crianças da igreja. E eu sentava e ela começava a pregar, e numa unção tremenda, e isso fez o ministério feminino da igreja, de pastores, como vocês são testemunha, muito forte. Porque formou mulheres que olhavam para ela e queriam ser como ela. Porque o caso do homem já é meio comum mesmo, né, se identificar com o pastor. Mas chegou uma época que a gente tinha mais pregadoras boas do que pregadores bons na igreja. Eu ia fazer escala, eu falava, meu Deus, só tem mulher aqui nesse negócio, porque elas realmente dominavam. E isso é uma coisa muito positiva, né, no nosso ministério até hoje. Essa influência que a gente tem, e que ela não é uma influência narrada, ela é espontânea. Nem imposta, né? Não é aquela coisa assim, não, porque aqui aceita Ministério Feminino, a gente nem comenta do assunto, a gente nem existe nem a cogitação. Um dia falaram assim, mas tem pastora na Bíblia? Eu falei, nem sei, eu sei que minha mulher é. Né? Tudo bem, eu sabia que tinha, mas assim, era um absurdo o pessoal ficar preocupado com a questão teológica das coisas, né? Então a gente sempre teve muita liberdade teológica. Primeiro, porque a gente teve uma formação teológica. Então, quando alguém chegava e nos via na maneira espontânea, achava que era um casal meio hippie, meio louco, que resolveu começar uma igreja. Só que quando a gente ia pregar, eles percebiam que não era bem assim.
que havia uma base realmente e que as escolhas que a gente fazia de tocar lá, você lembra do programa que a gente fazia Jesus, Vida, Rock and Roll, Som da Vida, né? Que a gente fazia meia-noite. Meia-noite. Né? E era numa rádio, Volta Redonda, e claro, a polêmica era grande, porque a gente tocava essas músicas diferentes, né? Mas não era para afrontar ninguém. A gente ia com os nossos vinilzinhos debaixo do braço. Subia com o vinilzinho, saía de lá meia-noite. Normalmente a gente descia de lá e ia para a vila, ia para aqueles barzinhos que tinha ali, não para beber, fica tranquilo, mas era o lugar que a gente ganhou muita gente para Jesus. Olha, a gente ganhou muita... A gente expulsou demônio no bar, a gente levava... A gente descia na Estéreo Sul, lá em cima, Laranjal, descia e ia para a vila. E a vila era muito movimentada. 2 da manhã tinha gente lá. E a gente era muito noturno. E eu, outra vez, estava com meu violão e ficava lá. E sempre sentava alguém com a gente. Sempre vinha alguém. E o pior, a gente levava para casa. Você lembra? Não tinha filho, né? A gente chegava assim, quer ir com a gente? Aí a pessoa ia. Então a gente levava para casa, evangelizava, no outro dia dava café da manhã, levava para a igreja. Era diferente, porque não havia uma métrica assim. Qual a estratégia? Eu fui fundo, a gente estava... a gente sentia, se olhar para si, o senhor, vamos chamar? Aí às vezes era gente drogada, né? Era gente bem esculhambada mesmo. Mas a gente via que a gente foi ganhando um a um. Não era uma grande multidão que vinha. A gente foi ganhando pessoa por pessoa, e essas pessoas, elas eram assim, elas serviam a gente depois em tudo que a gente queria, e ninguém entendia. Porque como que essa pessoa aqui quer dirigir para o apóstolo, para o pastor, quer cuidar da casa dele? A gente nunca teve muita vontade, a gente nunca sentiu a vontade para isso. Mas era uma retribuição que elas tinham pelo que a gente tinha dado a elas. Então as estratégias eram loucas, né? A gente sempre foi muito... Eu acho que não era uma coisa planejada, né? Era uma coisa que era a nossa identidade. Né? E acho que o Projeto Vida tem essa identidade. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Vocês que virão, né? Já estão. Mas como liderança e como, sabe, como voz. Uma coisa que a gente sempre teve foi uma voz de inclusão, de aceitação. Eu acho que a gente, realmente aquele texto que fala que Jesus não faz acepção de pessoas, né? O Projeto Vida ele era muito mal visto por muitos anos, até por causa disso. Algumas pessoas diziam realmente, algumas pessoas chegavam lá na porta da igreja, principalmente quando era ali na Sávio Gama, algumas pessoas batiam no meio do dia lá e falavam, olha, determinado tal pastor mandou eu vir para cá, porque ele disse que aqui é o único lugar que vai me aceitar. É o único lugar que vai ter jeito para mim. Olha, o pastor mandou eu vir para cá porque lá não me aceitam, mas aqui vão me aceitar. Então, muitas pessoas chegavam e diziam assim, ó, me falaram que o único lugar que eu vou me dar bem vai ser o Projeto Vida, porque lá eu vou ser aceito. E aí, o detalhe não é esse, né? É que quando a pessoa passava toda aquela fase de libertação, de cura, que a pessoa estava pronta, começava a dar o testemunho, aí o pastor que mandou ela vinha e falava, agora você veio para cá. Era triste. Era triste. E a gente ficava frustrado. Porque lá não é uma igreja, lá é um projeto. E os primeiros 7 anos foi muito difícil, porque a gente tinha uma sensação disso, de um cíclico, né? Muita gente na cidade passou por nós. E alguns até gratos, encontrava a gente na rua, um que virou pastor, falava, eu sou pastor e tal. Eu falei, mas onde você está? Não, estou na igreja tal. E isso causava uma frustração na gente, porque a gente pensava, poxa, mas por que a gente fez tudo pela pessoa? Não eram todos, mas muitos foram assim. Mas com o tempo, a situação virou. Deus começou a nos abençoar, né? Porque às vezes era o filho de um desses que vinha para nós, às vezes era uma história antiga de alguém que... E que ele às vezes mandava, ele falava, olha, eu não pude ficar, então eu quero que meu filho fique. Né? Mas é legal eles falarem também, perguntar, aliás, né, se vocês quiserem. Porque, na verdade, se a gente for falando, eu fico lembrando de uma série de coisas, né? Os evangelismos que a gente fazia, a questão da música sempre foi minha chave principal, de a gente alcançar pessoas... Fizemos coisas assim, eu lembro quando a gente fez um contrato ali na vila, num lugar chamado, ali era Boca Maldita, né, que chamava, né, como é que era aquele negócio lá? Ali Cecisa ali, tinha um nome doido ali. Aí eu lembro que eu cheguei no Beco dono da Gordura, de... não? Não, Beco da Gordura não, sei lá em São Paulo. Eu sei que eu chamei um dono de um daqueles barzinhos que tinha e fiz um contrato com ele para tocar à noite. E ele... com muito custo, ele caiu na história e tal, ele falou, mas qual repertório que você vai tocar? Eu falei, olha, eu toco MPB. Aí cheguei lá com 3 músicos,
né? E montei o som todo. O cachê era até baixinho, nem pagava nem o que eu ia levar para lá, né? Montei um som maneiro e tal. E eu me lembro, assim, comecei tocando Djavan, Caetano, tocando Milton Nascimento e tal, e Silvia lá sentadinha. Aí, de repente, eu comecei, já era quase umas 11 horas, o pessoal já estava chegando, muita gente chegando. Aí comecei essa música, Te exaltamos, te exaltamos. E a gente começou a cantar capela. Gente, o que tem desviado nessa hora, vocês não têm noção. Porque a gente juntou a galera, tomando cerveja lá, o povo, tudo lá vendo a gente, eu tô tocando. E é nisso que a Silvia falou. E a banda que estava comigo era gente que veio, um da Assembleia, não sei o quê, tocando Caetano Veloso comigo. Então eu fico pensando, eles eram obedientes, eles assim, tipo assim, meu pastor tá fazendo, tô nem aí, tô junto. E eles tocavam muito bem. Eu tinha músicos que eles liam partitura, tal. Então assim, eles pegaram as partituras, pegaram e foram. Aí quando a gente começou a cantar Te exaltamos, o dono do lugar ficou endemoniado, assim, mas não no sentido de possuir um demônio nele, ele ficou irado. E ele começou a ficar assim pra mim, tal, e eu Te exaltamos. Você, tchau! Porque eu sabia que eu nunca mais ia tocar ali, entendeu? Era a única chance. Porque a ideia não era voltar mesmo. Aí, gente... Oportunidade única, sabe? As pessoas... eu já sabia que o cachê não ia pagar mais, porque a ideia era o evangelismo. E a gente começou a adorar, gente, a presença de Deus veio, as pessoas começaram a chorar, pessoas desviadas começaram a vir para frente. E assim, foi um negócio muito mais forte do que adorar dentro da igreja, porque a gente estava num ambiente completamente fora. Aí que eu virei anticristo na cidade, o pessoal começou a falar mal da gente, mas a gente não queria afrontar ninguém. A gente realmente queria estar ali, a gente queria alcançar aquelas pessoas, porque eu falei, como que a gente vai alcançar? E na hora a gente já fazia consolidação, já ia para o culto domingo, então ali mesmo eu ganhei músicos novos para a igreja, então... Mas isso foi constante, né? A gente tocou naquele aterrado também, a Palusa, sei lá. Eu todo lugar, eu nunca mais voltava nos lugares, mas eu conseguia, porque era o ataque, né? A gente tocava umas 7 músicas de MPB e depois jogava o louvor. Aí até aguentarem. Aí às vezes deixavam, porque as pessoas gostavam e fluía, né? Aí começavam os desviados a pedir música evangélica. Então a música sempre foi uma chave. A intercessão foi forte demais, porque sempre nós acreditamos nisso. Que a gente veio de uma escola pesada, que foi o campo missionário. Começamos a igreja dentro de um centro de Umbanda. Então a coisa era séria. Então a gente sempre acreditou que a intercessão, chamada sala do aquecimento para nós, ela era a chave. Então a igreja sempre teve a intercessão dentro do salão principal. Então antes do culto começar, a gente começava o culto com quem chegava primeiro. E tinha sempre um líder forte, né, que buscava, chamava a intercessão. E a questão da palavra. Então esse tripé, ele sempre muitas outras coisas, mas ele sempre foi uma solidez, né, que a gente teve. Pergunta alguma coisa aí para a gente poder ampliar um pouquinho para vocês. Vocês são tão bonitos. Deixa aí. eu fazer uma pergunta. Analisando tudo que foi falado, parece que a igreja sempre é muito contemporânea. Porque há 30 anos atrás, mulheres já eram inclusas, Sim. A aceitação já era tremenda. Então hoje são causas que nós temos diariamente. São causas, bandeiras que se levantam. Sim. E quando eu penso no futuro, assim, no presente e no futuro, é o amor que trouxe, que fez essa aceitação, que transforma a igreja no que ela é hoje, a mensagem antes da mensagem. O que faz a Projeto Vida ser tão contemporânea? Eu acho que é justamente você não olhar para as pessoas como uma pizza, sair dividindo todo mundo, entendeu? Aí vamos fazer um culto, a gente sempre falou isso, não vamos fazer um culto para esse tipo, para esse tipo, para esse tipo, entendeu? Você olhar, as pessoas têm as mesmas necessidades. Não importa. Não importa, todo mundo tem as mesmas necessidades. O estereótipo dela não muda nada por dentro. Seja o pobre, o rico, do bairro tal, do outro bairro, seja ele, seja qual for a opção sexual dele, seja qual for o estado civil, seja qual for o estado, né, social, qualquer novo, velho, adolescente, todos têm os mesmos anseios, os mesmos conflitos, as mesmas crises, os mesmos medos, quer dizer, os mesmos não, o sentimento é o mesmo, né? O sentimento é o mesmo, mas em
esferas diferentes. Então, se a igreja fica procurando dar uma resposta, assim, fatiando aquela pessoa, sabe? Como se ela fosse alguém diferenciado de todos os outros, eu acho que isso, pelo contrário, eu acho que isso é mais acepção. Eu acho que isso, pelo contrário, é um preconceito maior, porque eu sou mulher, eu tenho problemas diferentes porque eu sou uma mulher que mora em tal lugar, eu tenho problemas diferentes do que a outra mulher que mora em outro lugar, sabe? Não é assim. Todos nós temos os mesmos anseios. Então, eu acho que, olhando para a igreja que vai avançando, hoje a gente vê assim, gente, é tanta sigla de pessoas que vai chegar um momento que nem elas mais vão saber quem são, sabe? Mas eu acho que a grande questão, Silvia, a gente, você falou, a gente olha para a pessoa... É saber que a palavra é a mesma, a palavra de Deus atinge a todos. Eu via pessoas me perguntando assim sobre... Eu vou dar um exemplo bem assim, que é interessante, é simples. Aconteceu um culto no Projeto Vida e foi um mover tremendo, isso já foi até na época da tenda, aquele mover. Aí um pastor que estava presente, ele foi jantar comigo. Aí ele falou assim... Eu queria te fazer uma pergunta, apóstolo, porque foi tanta unção, tanta cura, tanto sei o quê. Eu falei, foi, legal. Aí ele falou assim, mas é aquele brinco que o baterista estava usando. Aí eu falei, brinco? Aí ele falou, ele estava de brinco. Eu falei, cara, eu não vi. Aí eu fiquei pensando, como que esse cara chegou num culto, tanta cura, tanta libertação, tanta gente abençoada, ele estava preocupado com um negócio. Aí eu falei, cara, eu vou até olhar próximo domingo, mas eu não lembro. Porque mas não era que eu estava sendo... realmente eu não vejo. Eu não vejo. Eu falei, poxa, eu vi o cara, eu vi o batera, eu vi o ritmo, eu vi o que importa. Eu acho que tem... A grande questão é que a gente tem que ter cuidado, né, com os extremos, como a senhora falou. Porque até o moderno tem hora é brega, até a igreja alternativa. A gente não é uma igreja alternativa, a gente é uma igreja realmente que quer atingir todos. Uhum. Até uma pessoa que ela é tradicional, ela se sente bem conosco. Porque ela vai perceber, como você falou, que a paixão que a gente tem é pela pessoa. É pela pessoa. Então, a gente também não tem esse extremo também. Pô, vamos ficar aqui com a galera, maneira, tal. Bobeira também. Sabe? Porque às vezes tem pessoas que elas gostam da gravata, elas gostam de um estilo de música e elas também vão encontrar em nós uma boa conversa, uma proposta, uma palavra, porque a gente gosta de ouvir as histórias, a gente quer saber daquela pessoa, por que ela veio estar conosco. Então a gente tem que ter cuidado para não estigmatizar demais também. Como a gente está dizendo aqui, no futuro vocês vão estar em algumas áreas e vocês não querer fazer uma leitura também extremista por um lado. Porque existe um princípio que a gente não vai quebrar. A gente recebe todo mundo como é, mas a gente acredita que o evangelho muda as pessoas. Uhum. Agora, não é a gente que vai com preconceito provocar isso. Agora, a gente crê que realmente se a pessoa quer crescer, ela vai abrir mão. Mas isso são todos. Ela vai abrir mão de alguma coisa na vida dela. Não é só de um estereótipo, mas é de um pensamento que ela tem, etc, etc. Então, realmente, a marca do amor que a gente tem, e a gente quer que isso reverbere na vida dos nossos discípulos, e não pense que teve vezes da gente chamar discípulos na sala, fechar a porta e dizer, gente, o que vocês estão pensando? Por quê? Porque a cabeça deles estava quadrada, porque eles vieram quebrado, foram restaurados, e agora estava com preconceito de gente que veio como eles. A religiosidade é muito séria, então a gente, na verdade, fica vigiando até hoje. E eu brinco às vezes, falo no altar, até quando estiver vivo aqui, a gente não vai permitir algumas coisas aqui. E uma delas são preconceitos e algumas questões. Só que a gente acredita que hoje, nos 30 anos, a gente pode já passar um pouco desse sentimento para vocês e seguramente acreditar que alguns vão ser guardiões dessa visão. Uma visão, que visão? Uma visão aberta, uma visão limpa, mas que não quebra princípios da palavra de Deus, porque tem gente que se surpreende conosco, porque pensa também, o casal é liberal. Não, peraí, não. A gente ama Jesus e a gente crê na santidade, a gente crê na busca, a gente crê na vida devocional. Então, esses princípios a gente não abre mão. Mas e aí? Mais algum aí? Alguma pergunta? A gente acaba percebendo, a gente estava conversando um dia desse, pós-culto, né? Aquela conversinha depois do culto. A gente falando que
a palavra na nossa igreja ela é muito real. A palavra, a Bíblia, a pregação da palavra ela é muito fidedigna, né? Vocês buscam muito a palavra, estudam muito, estão sempre se esmerando ali para trazer isso no altar e tudo mais, e a gente acaba vendo isso nas pessoas da igreja também. Tipo, a senhorinha, quando vai falar, ela fala um versículo com muita propriedade, porque ela também estuda a Bíblia. Como que foi para vocês trazer esse ensino tão profundo da palavra para uma igreja tão eclética, né? Porque nem todo mundo tem, sei lá, cultura, nem todo mundo tem um estudo, tem o grau de instrução, mas a gente consegue absorver palavras de vocês e nas células e tudo mais, que são extremamente complexas, extremamente profundas, assim. Como que foi traduzir isso para uma igreja tão diferente, assim? A gente, quando nós saímos do seminário, né, Lucas, a gente estudou, fez teologia e tudo mais, e o risco do teólogo é sair extremamente intelectualizado, erudito, e distante, assim, né, e distante das pessoas. Então, o que Deus fez com a gente? A gente saiu do seminário e nós fomos para o interior do Mato Grosso, num lugar muito, mas muito carente, muito rústico. E o nosso e a igreja era formada de pescadores, tinha o outro que plantava roça, plantava mandioca, outro que ia para o mato caçar. Então a gente tinha a parte alta da cidade, que eram empresários, fazendeiros, e tinha a parte baixa da cidade, que era baixa mesmo, em todos os sentidos. E a igreja era ali, nasceu ali. Então, a gente, nos primeiros cultos nossos, a gente percebeu que a gente não comunicava. A gente pregava e as pessoas não entendiam absolutamente nada do que a gente falava. Nada, mas nada. Eles até ficavam olhando para a carinha da gente. Eles até davam um sorriso, mas a gente sabia que eles não estavam entendendo nada. Então, o que a gente fez? A gente analfabetos. Era analfabetos, 80% eram analfabetos da igreja. Então, o que a gente fez? O que o Joel fez? Ele foi, e eu era professora, a gente dava aula lá na escola numa escola particular, numa escola do governo e tal, mas o Joel foi o quê? Ele pegou o material que ele tinha de criança, que a gente tinha estudado no seminário, eu tinha feito flanelógrafo. Um curso pela Vocês nem sabem o que é flanelógrafo, mas é aquela flanela que coloca assim. Ronan sabe. Assim, não, um pano assim. Ronan sabe o que é, que ele deve ter visto quando na escola dominical pequenininho. E aí você vai contando a história e vai colando as figuras. Você bota o elefante, bota sei o quê. Você vai contando, vai colando. Então o Jair já começou a pregar assim na igreja. Eu tinha levado para lá e eu tinha feito a PEC, que é o curso mais importante de trabalhar com criança na época. E eu me formei nisso. Nós fizemos no seminário. A Silvia, nós fizemos. Era uma matéria. Normalmente mulheres faziam, mas eu, graças a Deus, eu também fiz. Então o que já fez isso? Ele pregava, colocava o flanelógrafo, ia pregando e aí eles começaram a entender. Aí o pessoal começou a entender. Então, quer dizer, isso fez com que, embora a gente ensinasse a Bíblia, a gente ensinava de uma maneira que eles iam entender. Então a mesma coisa quando a gente veio para cá. Né? É a mesma coisa também. A gente sempre ensinou a Bíblia de uma maneira que as pessoas pudessem entendê-la, porém sem subestimar a inteligência das pessoas. Porque eu acho que, né, se você não compreende, é uma coisa. Agora, você subestimar a inteligência do outro, então é diferente. Então, hoje, na igreja, né? Na verdade, a gente sempre teve muitos jovens, a igreja começou com muitos jovens. E eu acho que uma marca da juventude é justamente essa, a curiosidade, o criticismo, né? Então, quer dizer, fica ali sempre querendo ver o que vai acontecer. E quando chegavam, essa juventude chegava lá, ao mesmo tempo que eles encontravam uma boa música, encontrava gente sem usos e costumes, né, nenhum, pastores, mas bem livres, bem à vontade, encontrava uma igreja de portas abertas, todo mundo muito à vontade, como já disse, porém, eles ouviam uma palavra que era interessante para eles. Entendeu? Era interessante pela profundidade, não pela curiosidade, mas pela profundidade, pela praticidade da palavra. Então, a palavra era pregada e, no final, poxa, ela vai servir para a minha semana. Então, eu acho que isso é a chave. Hoje, isso é muito mais comum.
Hoje você pega várias igrejas, vários pastores, isso hoje é uma marca, né? O cara está lá, né, ele faz parte mesmo do dia a dia da sociedade. Mas nem tanto, você sabe que muita gente até se perde com isso, mas, né? mas eu digo, mas Não, hoje é mais muito comum. mais, muito mas mais. naquela época o pastor, ele era aquela figura extremamente espiritual, espiritualizada. Então ele só falava das coisas espirituais. Né? E tudo na Bíblia só tinha uma aplicação para você na sua vida espiritual, como diz Joel, né? Na igreja que ele veio, tinha a vida material e a vida espiritual, era aquela divisão, aquela parede. Então a gente começou a trazer essa palavra de uma maneira assim, mas olha, mais viva. O que você está aprendendo aqui, você vai aplicar no seu dia a dia ali. Então, dentro disso, a gente começou a treinar muito também o ouvido das pessoas que estavam conosco. Porque como a gente gostava muito de estudar a Bíblia e de dar cursos e de formar as pessoas, então a gente passava as férias dando isso. A gente dava 30 noites de culto. Nossas 21 dias de jejum. Eram 21 noites 21 noites de culto. Né? Quer dizer, olha só, ensinando mesmo, ensinando sobre o Espírito Santo, ensinando sobre isso para todas as... E também não tinha criança, a gente não tinha espaço físico, então não tinha criança, junto, né? Adolescente, era todo mundo lá, todo, né? Você lembra disso, que você ficava sentadinho lá, e não tinha esse negócio de criança ficar correndo na igreja, rodando na igreja, porque só tinha um espaço, né? Então as crianças cresceram muito também, quando a gente teve aquele momento de nasceu o mover do Espírito da igreja de uma forma muito forte, da unção, das pessoas sendo batizadas do Espírito Santo, caindo, recebendo dons, aquele moverzão do sobrenatural. As crianças também estavam muito perto da gente. Então a gente sempre teve todo mundo muito afoito pela palavra, ensino. Não era só, você vai receber agora alguma coisa nova sobre a sua vida. Não, vinha sempre o ensino antes. Mas eu acho que a questão também é colocar o ensino, por mais que a gente sabia que alguns não estavam entendendo tudo, quando você chega num ambiente que tem um nível de ensino, você se sente desafiado. Então a gente nivelava um pouco também, intencionalmente. E você via que a pessoa estava ali meio perdida ainda, mas ela queria entender aquele mundo. Então a gente também jogava no alto. Acho que até hoje ainda tem pessoas até hoje. A gente joga um pouco lá no alto. Tem. Porque se você joga no alto, o que acontece? Ele pode não entender hoje, mas ele começa a buscar uma qualidade melhor. Muita gente chega ali e fala, olha, eu fiquei 10 anos numa igreja, não aprendi o que eu aprendi 2 meses aqui. Mas na verdade ele acha que isso tem a ver com aprendizado, mas não é com a percepção. Porque ele ouvia aquilo tudo a vida toda, ele só não conseguiu botar em prática. Porque assim, falou, aplicar, né, na a aplicação vida daquilo, que é uma coisa que a preocupação nossa na pregação sempre vai ser essa. É que a pessoa, ela não precisa de uma revelação nova, ela precisa de sair com uma palavra que mude a história dela. Então essa aplicação, e fora que a gente usou N recursos, né? E usa até hoje. Hoje tem o telão, mas a gente usava... E usa outras coisas também. Mas a gente usava muita coisa, sempre usando alguma coisa natural para poder trazer um conceito espiritual. Então acho que é uma marca mesmo, Lucas, assim, e que a gente preserva e ora para que a gente tenha um legado nisso, né? Porque eu acho que é o que eu falo, pode tirar tudo ali, mas botou a Bíblia na mão da gente, tá tudo que a gente precisa. Eu acho que a grande chave, ou a chave importante nisso, Lucas, é entender que é preciso estudar. Entendeu? Eu vejo assim, os pastores que virão nas próximas gerações, eles precisam entender que eles precisam estudar a Bíblia. Entendeu? A Bíblia, as ferramentas. A gente teve a escola agora, né, o college, e a gente falava muito isso no college, né, que é importante. Hoje existem pastores que têm um leque de conhecimentos em áreas específicas, mas não conhece a Bíblia. Então ele no púlpito, ele é professor, ele é coach, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é um monte de coisa. Mas não sustenta, né? Mas ele precisa estudar a Bíblia, ele precisa estudar homilética, ele precisa estudar hermenêutica, ele precisa estudar Antigo Testamento, Novo Testamento, ele precisa ir a Israel, porque é diferente de você ir a Israel e você estudar Israel no Atlas ou no mapa. Quer dizer, então ele precisa estar antenado mesmo, ele precisa aprofundar, ele precisa ter um mínimo de grego, ele precisa, sabe, entender essas coisas, porque senão ele vai ficar... Eu estou vendo isso meio oprimido, já estou... Não, mas é verdade, é verdade, porque tem muita... Hoje tem muita gente falando. Gente, uma coisa é falar.
falar, outra coisa é ensinar. Né? Não, Tem e você mulheres falando. sustentar uma ideia, gente, porque você ser um pregador é uma coisa, você ser um pastor é outra. Porque, como vocês falaram, eu pastorei o pai de vocês, a mãe, pastorei vocês. Então, sustentar uma ideia por 10 anos, 20 anos, não é só uma ideia que a gente teve, acordou de madrugada, é uma teologia. Então, o que a gente quer não é criticar, mas a gente percebe uma geração muito superficial e que... Isso, eu acho que e essa é a e as chave, pessoas essa é a palavra também. É, A gente tem que tomar cuidado com a superficialidade. então ele causa um efeito numa noite, mas, gente, não dá, uma noite não resolve, é uma vida, né? Então, alguém que é o ministério, realmente, falou, eu oprimi, mas é verdade, tem que estudar, tem que estudar e muito, não é pouco, tem que buscar, porque a vida das pessoas está na tua mão. Você não está falando ali só uma coisa bonita, você está falando uma coisa que é uma mudança da vida daquela pessoa. É isso, é porque é a vida das pessoas, é a eternidade. É mais do que só uma... Se o cara estuda um tempão para ser médico, você imagina o pastor, quanto que ele tem que estudar, porque ele vai conduzir alguém para a eternidade, né? Então, tem que acertar. Mas, gente, fala, bonita. Vocês estão falando sobre legado e a nossa geração, né? A nova geração. E eu estava pensando sobre essa perspectiva dos próximos 30 anos da igreja. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, uma coisa que me impactou muito foi a autenticidade que a gente carrega nos nossos cultos, mas também na nossa história. Eu vejo que existe assim uma extravagância, uma autenticidade. Como conservar essa autenticidade, essa identidade, em meio a tanta informação, a tanta superficialidade? Como conservar isso para os próximos anos, para os próximos passos? Você vai falar? Você pode depois completar. Eu vejo assim, Lara, eu acho que a proximidade, ela influencia demais. Né? Você está próximo. Eu acho assim, se você quer aprender com alguém, esteja próximo dela. Né? Se torne mesmo assim, beba da fonte, esteja junto, conheça a história, se interesse por ela. A gente às vezes admira uma pessoa ou admira uma ideia e você lê um monte de material daquela pessoa, é uma coisa. Né? Eu me lembro quando eu fiz um curso com Augusto Cury. Eu já tinha lido muitas coisas, até numa fase da minha vida que eu precisei muito, eu li muitos livros dele. Mas quando eu fui fazer um treinamento e ele estava lá, eu sentei na primeira fileira, a primeira mesa, eu estava ali sentada, ouvindo. E foi assim, para mim, foi ouvi-lo. Hoje eu leio alguma coisa dele, eu vejo ele falando no Instagram, alguma coisa assim. É diferente, porque eu estive próximo dele. Então, eu acho que quando se trata de legado, não tem como se herdar um legado sem se aproximar daquele que vai lhe trazer um legado. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje com vocês, sabe? É essa proximidade. Se você quer dar continuidade a algo, beba na mesma fonte que aquela pessoa bebe. Mas eu acho que a questão é segura, né? Porque a Bíblia fala que o tabernáculo de Davi, restaurarei o tabernáculo caído de Davi. E a pergunta é, por que caiu? Porque Davi morreu. E é ruim porque você percebe o seguinte, que o tabernáculo dele esteve de pé até enquanto ele estava vivo. Porque não era um tabernáculo só, era a ideia dele, era a maneira que ele conduzia, ele orava 7 vezes ao dia no templo, ele tinha uma liderança muito forte, então as pessoas... Só que quando ele morre, não tinha ninguém que deu continuidade. Salomão não conseguiu, depois o reino dividiu. Então, qual é a nossa grande agonia quando você chega a um tempo, né? Porque eu acredito que a gente já tem um bom tempo ainda para trabalhar. Mas é começar a fazer dessa autenticidade ela ser natural. Porque ela não é uma coisa pré-determinada. Porque existem assuntos novos no mundo, né? Se alguém chegar para nós e perguntar hoje sobre um assunto novo, eu vou ter a resposta. Por que eu tenho a resposta? Porque é que eu prego lá no Salmo 84. Bem-aventurado aquele que tem os caminhos aplanados. Foi minha mensagem de 2021, né? Aquele que tem as estradas no coração. Então, tudo que a gente fez até hoje, teve coisas que a gente não estudou para fazer, mas já estava dentro da gente. Se alguém perguntasse, para onde o Projeto Vida vai? Para cá. Mas como você sabe? Não sei. Eu não sei, porque é uma visão que Deus nos deu. Então, a mesma coisa, você pode chegar com um assunto novíssimo. Mas tem ET ou não tem? A gente vai saber o que dizer. Tem não sei o quê. Por quê? Porque a gente não precisa de saber o assunto. Quando ele chegar, a gente vai ter a resposta.
Isso é a autenticidade que a gente carrega. Por isso que eu acho que a gente, porque eu falei, a gente não tem que estigmatizar uma linha. Por exemplo, a adoração mudou várias vezes da igreja, o nosso porte, a maneira, a nossa entrega da mensagem, tocava 2 horas, hoje o louvor é menos, mas não é uma regra final. Hoje a minha pregação ela é muito diferente da pregação anterior. Então, agora, isso é intencional. Não é uma coisa assim, aleatória. Mas é a nossa autenticidade. Mas isso que eu ia falar, mas não é uma cópia de outros lugares. Claro. Porque depois da pandemia, ou porque antes da pandemia, ou porque fulano faz assim, outro faz assim. Olha, vamos copiar aqui, vamos fazer dessa maneira, porque lá na igreja tal está dando certo. Quer dizer, a gente não tem essa ideia. Mas uma coisa... Embora a gente sabe que existe a influência do momento, a realidade. Agora, eu acho que principalmente quando se fala de autenticidade, é você andar na sua identidade, mesmo que você esteja sendo influenciado por outros, mas com uma identidade própria. Mas sabe uma coisa que eu tenho, até uma coisa mais particular, né? Quando eu me aproximo de Deus para orar, às vezes eu estou aqui em casa orando, às vezes lá na igreja também eu estou buscando a Deus, eu falo, Deus, como o Senhor me vê? E várias vezes Deus falou comigo, eu estou te vendo como aquele menino de 17 anos. Eu estou com 53, mas assim, Deus está me vendo ainda aquele menino que se entregou para Ele, completamente apaixonado por uma causa. Então, essa questão da autenticidade, ela tem a ver com intimidade. Então, eu acho que o que assegura a gente de ter respostas, de poder saber para onde vai, é a comunhão com o Espírito Santo. Não tem outra coisa. É lógico que eu leio muitos livros, é lógico que eu vou a congresso, é lógico que eu ouço pastores, pego ideias boas. Não é que a gente não vá, mas a gente não fica copiando coisas, porque, na verdade, Deus nos deu uma visão. E não é por causa de orgulho também, não, porque alguém pode falar assim, mas é porque são orgulhosos. Não é. É porque eu vou negar aquilo que Deus entregou. Só que o que nos garante isso, Lara, é realmente vida com Deus. Isso é inegociável. Porque se a gente for por um caminho intelectual, e às vezes é tendencioso isso, ou por um caminho que está mais moderno do momento, a igreja tal, tudo isso é referência boa para a gente. Mas quem anda comigo há muito tempo sabe que uma das coisas que me irrita se chama comparação. E eles podem fazer, mas eles sabem que uma das coisas que me irrita é comparação. Então, isso a minha equipe sabe desde que mundo é mundo. Ele chegava às vezes, não, porque a gente tem que fazer isso lá atrás, eles já estão perdoados. Ele chegava assim, apóstolo, tem uma igreja em Volta Redonda fazendo tal coisa, a gente tem que fazer. Eu falava, peraí, como? Não, porque tem uma igreja, eu falava, o que você está falando aqui na reunião? Na nossa reunião? Então assim, eu falava, como que pode alguém chegar da minha equipe e dizer que tem uma igreja fazendo não sei o que, a gente tem que fazer. A ideia, ela pode ser uma sinergia, ela pode contribuir numa conversa nossa, isso não é ruim não, mas alguém pôr aquilo como sendo assim, todo mundo vai de carreira fazendo todo mundo a mesma coisa, isso nunca fez parte da nossa história, porque eu dizia, não irmão, mas o que isso tem a ver com a nossa visão? Aí a pessoa ficava olhando assim, eu achei que a gente tinha que fazer também, porque senão nossos jovens vão para lá. Então essas conversas a gente sempre quebrou assim, nossa equipe, para que eles pudessem ter uma mente um pouco mais inteira, mais livre, mais autêntica. Mas volto a dizer, não é por orgulho, é porque Deus nos deu uma coisa tão boa, né, para a gente poder simplesmente falar assim, agora vamos seguir uma rota. Então, autenticidade é intimidade. Eu acho que é a grande questão com Deus, né? Fala, gente. Eu tenho. Por favor. Esses dias eu tava limpando lá a sala, peguei uma gaveta e na gaveta tinham vários boletins de célula, o boletim da semana que entregava na igreja. E eu fui olhando as fotos de vocês, de todo mundo ali que tinha alguma foto, testemunho, o layout também interessante, tudo organizado. E eu olhando, eu falei assim, gente, tem tanto tempo que eu faço parte dessa história. Eles estão construindo há tanto tempo uma história. E eu tô começando agora com a minha história, né? 27 anos, eu tô começando agora a construir. E o que aparenta, mas eu sei que não é, mas o que aparenta é que vocês são incansáveis. E qual que é o segredo para continuar com a mesma motivação, para continuar com o mesmo brilho no olhar? Porque às vezes a gente chega num culto de domingo e quando vê é aquela enxurrada de bênção, de unção. Você fala assim, gente, que coisa maravilhosa. É como se bebesse da fonte fresca ali. Conta pra gente. Lembrar desses informativos é interessante mesmo, né? Porque eles são histórias, né, que a gente
conta ali da nossa vida. Mas a questão de ser incansável não é a questão da resposta básica, mas é porque realmente a gente faz o que a gente ama. Esse é o princípio básico, mas tem mais coisas aí. Mas o principal é isso, sabe? Eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada, porque eu faço aquilo que eu amo fazer. É cansativo? É trabalhoso? Muito. E às vezes exaustivo. Mas isso resume a nossa história. Então, a questão do Projeto Vida, da gente estar ali, domingo mesmo eu estava muito cansado, mas muito. Eu falei, Silvia, acho que eu vou ficar em casa. Porque ela ia pregar à noite, né? Ontem, né? Domingo. Aí ela falou, fica aí, fica. Eu falei, mas eu não consigo. Eu estava dormindo assim, mas eu estava muito cansado. Eu falei, olha que sonho ficar aqui domingo à noite. Mas ela falou, fica. Eu falei, mas eu não consigo. É mais forte que eu. Na hora que eu vi, eu estava no chuveiro já, acordando, e fui para o culto, né? Então, assim, mas não é uma tradição, é uma paixão mesmo. Eu acho que isso é o combustível, são as pessoas. Então, essa paixão que a gente tem, eu não sei até quando, na minha idade, ela vai, né? Meio assustador isso. Mas uma coisa só que eu peço a Deus, para que a minha paixão não ofusque vocês, para que a minha paixão não feche para vocês, porque eu não prego todo domingo para monopolizar a igreja, eu prego por zelo mesmo, mas a única coisa que eu peço, Senhor, me dê visão para que as pessoas consigam fazer as coisas acontecerem e a gente não sufoque elas, porque no início a gente dominava tudo, está dominado, mas a gente teve um batismo de descentralizar, foi uma experiência que eu tive, porque hoje, se vocês olharem, a gente delegou tarefa para todo mundo, né? Eu, particularmente, eu vou lá pregar domingo à noite. Mas não que a gente não faça muitas coisas, a gente fica aqui organizando todo o time. Mas eu não tinha muita confiança nas pessoas, porque a gente teve experiências ruins. Tem muitas histórias, gente. Ruins, eu não vou entrar nelas. Eu dar uma tarefa para alguém e não ir, ficar aqui em casa, não nessa casa, mas na outra. Aí eu ficava assim, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu ia, chegava lá... Não, nem entra nisso aí. Deixa eu contar. Isso é para vocês saber de uma lição. Um ponto forte na igreja. Começar na hora. Tudo começa na hora, né? E agora, então, aquele cronômetro que vai... Você já fica apertado, né? Isso é desde quando começou. Desde que não tinha cronômetro, né? Não tinha nada e começava na hora. A primeira vez que nós tiramos férias, eu e o Joel, tiramos férias depois de alguns anos de igreja. A igreja tinha 5 tiramos anos. Férias. Aí aconteceu alguma coisa, não estava muito bom, vamos embora. No domingo. No domingo. Não, no sábado. Mas chegamos aqui sábado, tardão da noite. Ninguém sabia que a gente estava aqui, ninguém. E estava tudo delegado, para começar às 6 da tarde. E só tinha um culto. Intercessão hora antes, louvor chegar hora antes. E aí nós saímos de casa, tipo 10 para 6, para não cair, né, em tentação de fazer as coisas. Chegamos na igreja. Ainda bem que eu tinha minhas 5 para 6. Não tinha ninguém, a porta da igreja fechada. 15 para as 6, gente, não tinha ninguém. E eu com meu molho de chave que eu tinha de todas as portas, né? Aí já peguei, era uma percussão quase, né? Já peguei. Quando chegou eu e Silvia, eu falei, é nós de novo. Aí peguei, abri, tal. Abriu a igreja, liguei mesa de som, toda mesa de som, os instrumentos, tal, tudinho. Subi, 6 da tarde, comecei o louvor. Aí começou a chegar o pessoal. Eles chegaram, o galpão aberto, e eu começando a louvor lá com uns 10 que estavam aqui só e tal. Eles chegavam, eles olhavam pra gente, acho que eles queriam enfiar a cabeça num lugar assim, eles queriam ir embora. Mas como que pode? Mais uns 3 anos sem férias depois disso. Não, eu tirei todo mundo. Eu falei, não quero mais ninguém, eu vou fazer tudo de novo. Aí eu tomei o ministério de todo mundo de novo, porque era inconcebível para mim, né? E aquele dia a gente não ia estar na igreja, então eu ficava pensando, gente, se eu não chegasse aqui, como é que ia ser? Então, essa questão é uma paixão, mas é também um zelo. É um zelo. Hoje eu deleguei tarefa para todo mundo, graças a Deus. Tem coisas que eu não vou mesmo, eu nunca fui. Pode brigar comigo. Não vai na rampa pregar, mas isso não significa, pregar, é interessante, porque a gente isso realmente... não significa, hoje, todas as coisas da igreja estão delegadas. Mas isso não significa que se precisar, a gente não faça. Claro. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa... até mesmo quando a gente tem alguém que ajuda a gente em casa, a pessoa acha que você não sabe, você contratou ela porque você não quer fazer ou não sabe fazer. E, na verdade, hoje, se precisar, Joel pega o violão e toca. Não, é verdade. Se precisar...
a gente vai limpar a igreja. Se precisar, a gente vai ensinar as crianças, entendeu? Não, a gente não quer de forma alguma fazer isso, até porque a nossa idade, né, a gente já delegou o suficiente. É porque o compromisso não, que eu falo a não é gente tem idade, hoje. eu falo a idade de igreja mesmo, esses anos todos, você, né, você vai fazer por É hobby. retroagir, Você, né? por exemplo, o Lucas tem lá toda uma equipe que trabalha. Quer dizer, se você quiser ir para a cozinha fazer alguma coisa, vai ser porque você realmente... Ele tá né, na fazenda mas você vai porque você quer, ou porque, não é? Você não vai todas as noites chegar lá 4 horas da tarde, sair limpando peixe, arrumando as coisas. Então é a mesma coisa da igreja. Tem uma equipe ótima, uma equipe que pensa como nós pensamos, uma equipe que faz melhor até do que a gente faz. Só que a gente gosta de estar em todas as coisas. Agora, a questão toda é que a gente consegue hoje comandar todo mundo da maneira mais madura, né? Porque se eu estou com um pastor aqui, eu atinjo um monte de gente. E como vocês, hoje a gente já tem aqui no meio de vocês líderes, pessoas que lideram, que realizam, criam, e algumas questões que nem precisa da gente corrigir, porque imagina se eu fosse saber cada música que vai cantar, tudo isso era muito comum para a gente. E era a nossa função, era a nossa vida, mas hoje é uma grande alegria saber que tem gente fazendo, a gente pode chegar lá para o culto, e não é só culto, né? Atender pessoas o dia inteiro que a gente atende, é uma maravilha. Mas eu acredito nisso, que essa paixão é por conta da gente fazer o que ama, e eu acho que todo mundo deve buscar isso na vida, porque não tem coisa mais maravilhosa do mundo do que você estar fazendo aquilo que você nasceu para fazer, e eu faço o que eu nasci para fazer. Então, vai até ficar velho. Eu tenho uma pergunta. Sim. Desde quando eu entrei, eu sempre vejo que as pessoas, assim que elas entram no meio da gente, com pouco tempo, elas já são outras, sabe? Os dons já se despertam e tal. E até no início da história, né, de pegar pessoas assim, com a vida toda destruída, como que é, assim, essa questão da gente conseguir tirar o melhor das pessoas, sabe, descobrir ministérios, essas coisas. O que vocês acham que é, sei lá, o segredo, a chave, assim, da pessoa se encontrar mesmo no meio da gente, sabe? Da gente, eu acredito que os nossos discípulos façam isso, porque está dando resultado, é que a gente sempre teve interesse em olhar a igreja com outros olhares, ou seja, ver com os olhos das pessoas. Então, eu acredito muito nos dons, eu acredito muito nos ministérios. Se teve coisas que eu fiz, é porque não tinha ninguém para fazer. E logo a gente percebeu. Então, assim, as pessoas quando chegam ali, a grande questão é que a gente quer realmente que ela se encontre na sua utilidade dentro do ministério. Então, a linguagem de querer tirar dela o que é bom, isso é a grande verdade. Porque a tendência é a gente só olhar o que é ruim. E era o relatório que vinha, às vezes, até... Porque a gente já recebeu ovelha com relatório, assim, dizendo, esse cara é isso, ele é drogado, não sei o quê, E a gente, assim, rasgava, sabe? Tá bom, obrigado aqui, você me passou isso. Por quê? Porque eu não quero ter a experiência do outro. Eu quero ter a minha experiência. Então já teve casos que a pessoa se repetiu. Ele ficou devendo todo mundo, ficou devendo todo mundo aqui também. Mas, infelizmente, mas teve gente que veio com estigma tão pesado e que a gente desconsiderou aquela história. Literalmente, considerou, falar, deixa a gente viver essa experiência. Então, acho que esse valor que a gente dá às pessoas, eu acredito que os discípulos que a gente gerou fazem isso, dá às pessoas essa paixão, essa decisão, essa vontade de ter uma resposta também para nós, porque eles querem responder. Mas uma coisa forte, que eu considero também, talvez mais até, é a receita certa. Porque, como você está falando aqui, você pode alguém que entende um pouquinho de medicina e falar, toma esse remedinho aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. E você vai para casa. Agora, você vai em alguém que sabe o que está fazendo. Então, não existe ali um acaso. Os cursos, os projetos, as palavras, elas são cirúrgicas. A gente acredita que elas realmente mudam a vida das pessoas num todo. Por quê? É natural uma pessoa chegar na igreja e ela, por exemplo, ela ser estimulada a ser líder, ou ela ter, nem ser líder é bom, mas ela ter um cargo, um reconhecimento. E a gente já quebra isso no Projeto Vida. A gente dá a oportunidade dela crescer primeiro, dela realmente saber quem ela é, porque muitos, eles pulam essas partes e eles se tornam cristãos extremamente superficiais e que não sustentam uma fé genuína. No casamento são péssimos maridos, péssimas esposas, chega na igreja aquele glamour.
canta, faz e tal. Então, eu acredito que a gente é muito honesto, porque já teve gente que saiu do meu gabinete falando assim, eu estou saindo da igreja, porque na igreja tal eles vão me fazer pastor, eles vão me dar um cargo, e eu olhando para a cara dele dizendo assim, então pode ir. E tentado a dizer, vem aqui que eu também faço você um diácono, mas eu não vou fazer. Eu não vou conseguir, porque eu estou vendo na pessoa um monte de problema. E aí não é preconceito, é a questão de proteger ela. Então, eu acho que essa vontade de realmente dar às pessoas a oportunidade de se libertarem primeiro, eu acho que isso faz elas mudarem realmente de vida. Porque se você der um cargo antes da mudança, elas não mudam nunca. Então, a gente acredita que realmente a palavra e todo o processo que a gente faz, eu acho ele que transforma. dentro da sua pergunta também, eu vejo que as palavras, até o que eu estava falando ontem no começo do culto, eu acho que o Projeto Vida ele tem uma palavra muito desafiadora para o seu estado atual. Isso. Seja qual for. Entendeu? Seja ele você está bem, seja ele você está mais ou menos, seja ele você está na pior. Você tem. O Projeto Vida sempre te estimula a você sair desse estado atual e ir para um outro melhor. Então, acho que quando a pessoa chega, tem gente que se incomoda com isso. Algumas pessoas se incomodam com isso, tipo assim, estímulo, eu não quero sair da minha zona de conforto, eu pelo menos assim, eu pretendo demorar algum tempo para isso acontecer. Mas outras pessoas não, outras pessoas chegam realmente desejando, tipo, eu tenho 21 dias para fazer uma mudança na minha vida. Isso. E quando ele começa a perceber que é possível, quando ele ouve um testemunho, quando ele conversa com alguém, quando ele vê o batismo de uma pessoa, e principalmente quando ele encontra alguém que era colega dele numa situação. Aí ele vê, puxa, o cara mudou pra caramba, olha que está aqui casado, resolveu o problema familiar, saiu das drogas, sei lá, tá trabalhando, ele está crente, está orando, está com a mão levantada no culto. Quer dizer, então, acho que quando você vê o outro que saiu daquela condição e está vivendo uma vida diferente, eu acho que isso te estimula demais, né? E eu vejo também que no Projeto Vida, a gente dá a oportunidade da pessoa se sentir pertencente àquele ambiente, né? Ele não é um visitante só. Então, eu acho que algumas vezes a gente tentou, tipo, você que está nos visitando, fique de pé agora. Mas a gente sabe, tipo, será que se eu fosse o visitante eu ia querer? Isso, só se fosse no Elevation para ganhar a Bíblia. Mas assim, fora isso, você não quer. Ou ganhar um presente. Mas fora isso, você não quer que as pessoas te vejam como um visitante, né? Então eu acho que a própria linguagem de quem prega, ela é sempre assim, muito, muito inclusiva. Olha, se você está aqui hoje, você pode fazer parte hoje. E se você, seja qual for o seu estado atual, você pode ser melhor a cada culto. Então, acho que todo culto... Você quer coisas mais excludentes do que a ceia do Senhor? Onde tem igreja que você pode ser crente e eles não te servem, porque você não é membro daquela igreja. E o Projeto Vida, a gente não só serve a ceia para quem crê em Jesus, independente se ele está ali de outra igreja, e a gente também serve a ceia para as crianças, desde que começou. Porque não é uma teologia nova, é porque a Páscoa, as crianças estavam dentro de casa protegidas pela ceia. Então um dia alguém me questionou e falou, mas como que pode? Porque a ceia é excludente. A ceia é uma coisa que olha, aqui é os crentes e aqui é o pessoal que não... Tanto que tem gente que não pode tomar ceia porque ele tá em pecado. Então acho que essa disciplina, exatamente. Então essa visão que a gente leva, mas intencional, porque a gente acredita que a Bíblia nos dá essa liberdade, ela traz esse ambiente, né? Esse ambiente de pessoas diferentes e que, enfim, elas são libertas. E você falando sobre esse sentimento de pertencimento, eu me lembro quando eu tinha meus 15 anos andando na Beira-Rio com uma amiga e vocês estavam construindo a igreja. E na época, todo mundo falava que o Projeto Vida era uma seita. E a amiga falava, essa igreja é uma seita. E eu ficava assim, gente, que povo esquisito, eu nunca vou entrar nessa igreja. Porque eu fazia parte de uma outra igreja, enfim. E aí, no primeiro momento que eu estive na igreja, foi exatamente esse sentimento de pertencimento. Porque você tá lá, e eu pensava assim, gente, como eu nunca estive aqui? E quando eu escutava histórias, o Israel, às vezes contando histórias, Isaac menorzinho, tadinho, mas ele conta histórias, eu falava, gente, aonde que eu tava? Porque como eu não tava nessa igreja e a maioria das pessoas falam isso. Quando chega na igreja, falam assim, gente, como eu não vim antes? Né? Porque realmente, eu não sei porquê, eu não sei. Até acho assim, se alguém que vai nos ouvir
em algum momento esse vídeo, por favor, nos fale, né? Porque da onde nasceram alguns mitos do Projeto Vida. Porque assim a gente é super. Eu também tenho essa a gente é super curiosidade. do bem, gente. A gente é super do bem. Não, sabe? alguém trabalhou muito bem. Gente, porque Meu desde Deus. o começo que a gente era uma seita, que já tinha cabelo comprido, usava rabinho, nunca o menino teve, nunca. Quer dizer, eu tenho Amarrou, né? 30 e quantos anos de casado, 33 anos de casado, nunca ele amarrou o cabelo, quer dizer, e olha que eu já quis que ele, né, tivesse cabelo comprido, coisa assim, mas ele nunca teve. Mas não era só esse estereótipo, não era só o estereótipo. Era a pregação, mas, a teologia, mas muita gente o estereótipo também. É. Achava que lá na igreja podia tudo. Assim, alguns pais proibiam, alguns pastores proibiam as mesmo, pessoas de era... irem, quer dizer, nos eventos que a gente fazia, na igreja, né? Pais que às vezes até brigavam com o filho, você pode ir Quando pra qualquer vocês tinham lugar. a rádio também, muitas igrejas falavam que não era para escutar a rádio, porque era... Justamente, o programa a gente tinha. Mas tinha mesmo, né? Alguma. Então eu fico pensando, da onde surgiu esse mito? Porque assim, a gente sempre foi, assim, muito. Não é normal, né? A gente sempre foi normal. Quer dizer, a gente sempre foi um casal casado, né? A gente não teve. Não, é verdade. Porque hoje existem assim, nada contra, mas existem pastores que são um monte de pastor separados, bagunçado, que um monte de né, coisa. vêm de uma vida. Quer dizer, Joel foi para o seminário com 17 anos. Mas sabe qual é a sensação que eu tenho, Né? Silvia, com os anos? Eu fui com 18, então, que quer dizer, as pessoas, elas gostam, sabe, de um estereótipo, de uma... porque eu falo sempre sobre isso, o Brasil é muito idólatra. Então, eles saem da idolatria e vêm para o cristianismo, para a igreja cristã. Só que eles querem idolatrar uma pessoa. Eles querem. Então, eles fazem o estereótipo, até com a gente, pessoas decepcionaram já. Porque a gente começou a conhecer eles mais de perto, tem uns que apaixonam, outros ficaram com raiva. Porque tem gente que andou perto da gente e viu que a gente é normal. E ficou feliz com isso, se aproximou. Isso. Agora, teve gente que saiu da igreja. Porque é como se ele decepcionasse. Falou, uau, apóstolo, será que... Um dia uma mulher chegou para Silvia e falou assim, o apóstolo dele dá tanta revelação em casa, né? Então, não sei o quê. Então, achando que eu fico aqui, sabe? Falando, eu e ela, Silvia, olha aqui que está em Apocalipse, olha aqui em Gênesis. Vai tomar banho. Porque é um estereótipo, né? Então, essa coisa... então, também... Mas assim, as pessoas querem ser enganadas, a verdade é essa. E alguns líderes, às vezes, querem enganar. Um dia, uma pessoa próxima, líder de uma igreja, enfim, no Brasil, ele chegou para mim e falou assim, Joel, cara, faz uma coisa, cara, compra o carro de ir na igreja. Aí eu falei assim, como é isso? Como explica esse negócio? Não, você tem que ter um carro para ir na igreja, porque esse carro seu, poxa, chama atenção, as pessoas não vão dar oferta, as pessoas vão achar que você... Aí eu falei, cara, esse é o carro que eu levo meu filho na escola. Esse é o carro que eu vou no mercado, esse é o carro... Agora chegar na igreja, eu vou pegar uma Brasília velha e vou para a igreja. Aí eu falei, as pessoas querem ser enganadas. Porque muitos fazem isso, e a igreja, uau, meu pastor é humilde, não sei o quê. Poxa, eu acho assim, aí que eu estou enganando as pessoas. Porque a roupa que eu ponho lá, a roupa que eu ponho aqui. O carro que eu vou, o carro que eu estou aqui. A comida... Quer dizer, eu não preciso ficar criando dois mundos. E eu acho que é hipocrisia demais. Só que, infelizmente, a gente já perdeu por isso. Pessoas que queriam um pastor que tinha um estereótipo. Pô, pastor, você fica... você está no restaurante e tal. Eu falei, mas eu estava lá. Se eu estava lá. Mas, ao mesmo tempo, eu estou no outro também lá, simples. A gente não está ostentando. É a nossa vida. E a nossa vida vai ser uma vida que todo mundo tem acesso. Mas não é o que todo mundo quer. Muitas pessoas, eles querem um protótipo. Eles querem levar o amigo dele, o parente, a mãe, falar, tá vendo aquele pastor ali, sem tatuagem, isso né, é tão interessante. Nada, tal. Isso é tão interessante, sabe? porque agora, no período da pandemia, a gente quebrou muitos estigmas. Quebrou. Né? Foram quebrados estigmas. Por quê? Porque as pessoas não tinham o físico e foram para o YouTube ouvir. Então ouviram a palavra, viram o culto, louvor, tudo acontecendo. Falaram, uau, eu não sabia que na igreja tinha palavra. Eu não sabia que no Projeto Vida cantava música que canta nas igrejas, né? Canta hino. Então, muitos estigmas foram quebrados. Por quê? Porque as pessoas que falavam da gente, elas pararam de falar, porque agora as pessoas podem ter acesso a gente pelo YouTube. Porque criava uma situação e quando eles viam ali a pregação, falavam, peraí, mas esse é o cara que falaram que não tinha nada, ou sei lá. Então, essa pandemia nos abençoou. Vocês são de prova quanta gente nova tem na igreja.
E gente, não tendo preconceito com outros, mas da sociedade que não frequentava, em certos níveis da sociedade que não vinha ao Projeto Vida. E hoje eles estão chamando amigos e amigos, me encontram na rua, falam, eu quero ir lá conhecer. Mas é um pouco disso, porque tiveram um contato com a realidade. Acesso, né? Mas as pessoas, no geral, gostam muito de ser enganado, né? E a gente não vai enganar ninguém, não. De boa, eu acho que a gente vai ser sempre o que a gente sempre é autenticidade, né? A gente sempre foi, quando eu tinha bicicleta, eu ia de bicicleta, ou quando a gente tinha moto, ia de moto. De moto, ia de moto, é a nossa vida, não só questão de carro ou roupa, mas tudo, né? Tudo que a gente acredita. Vocês são pessoas muito simples, né? A gente que anda com você e o tom de voz de vocês é o mesmo, não muda. Digo do timbre mesmo, você está falando aqui o volume, e eu percebo que é o mesmo de 10, 15 anos atrás. Eu queria saber e queria que vocês dessem um conselho para nós, daqui a 30 anos, seja quantos anos for, para conseguir andar em vários ambientes, desde reunião com o presidente, com o mais simples, para não mudar essa simplicidade, manter essa simplicidade com as pessoas, em ambientes diferentes, ambientes de glamour, ambientes mais simples, e vocês manterem o mesmo timbre de voz, mesma paixão, mesma humildade, né? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus na Projeto Vida, foi a minha segunda chance, eu sentei lá atrás, na tendona, e o senhor estava cantando junto com a banda, e vocês estavam cantando Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Uau! E ali, você cantando aquele mesmo tom que você cantou hoje aqui, naquele mesmo timbre, aquela mesma suavidade, eu fui correndo pra frente e falei, eu quero esse negócio. Era uma experiência que eu estava vivendo ali. Glória a Deus. E eu senti tanta presença de Deus naquele lugar que eu nem lembro da palavra, eu só lembro de vocês cantando Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Então, qual conselho que você daria, porque a Projeto Vida é muito simples, né? Para daqui a 30 anos a gente ter essa experiência, dessa explosão quando você entra na igreja, de adoração, e essa mesma simplicidade. Qual conselho que vocês dariam pra gente? Olha, Ronan, eu vejo assim, um conselho primeiro, guarda o coração, sabe? Guardar o coração, porque, de verdade, a gente não é nada, sabe? Assim, a gente não é maior do que ninguém, a gente não é melhor do que ninguém, sabe? Como diz João muitas vezes, é a misericórdia de Deus mesmo, sabe? Eu sei de onde eu saí, Joel sabe de onde ele saiu, e a gente sabe assim, de verdade, quando a gente sobe no púlpito para pregar, quando a gente vai num restaurante legal com algum amigo, que a gente brinca que geralmente são maiores que a gente, em vários aspectos, sabe? Mas, primeiro, em nenhum momento a gente se sente inferior, mas a gente não se sente superior a ninguém. A ninguém, não se sente mesmo. Sabe quando a gente recebe um pastor lá na nossa sala, que conta a história da luta, da adversidade. Nós já passamos por muitas situações, muitas. Né? Eu acho que é incontável as situações que a gente, literalmente, como o Paulo disse, a gente aprendeu a viver contente em qualquer circunstância, de verdade. Essa história que o Joel conta, a gente lá na vida, tal, a gente já dividiu sanduíche, a gente já, sabe, eu já fiz comida para a nossa equipe, já para pedreiro, a gente já, sabe, então a gente não tem isso, já fizemos comida para governador, então a gente serve com a mesma, sinceramente, com a mesma honra. Sabe? Como a gente fez agora, semana passada, uma confraternização com o pessoal da limpeza da igreja, a gente serviu com a mesma alegria e excelência que a gente serviu já o governador do nosso estado. Então, assim, a gente guarda o coração, acho que o conselho é guarda o coração, sabe? Não é onde você se assenta, não é... você não deve se vangloriar onde você se assenta, porque é passageiro. Na verdade, eu nunca me vislumbrei assim, muito com essa questão do status. Eu entendo a missão. Por exemplo, eu já tive situações bem recentes. Agora, vai ter uma reunião com o presidente em Brasília, tal. E eu falei, eu não vou. Aí eu comprei passagem, eu separei o hotel, né, fiz tudo, né? Aí um dia antes o Espírito Santo falou, não vai não. Mas não era nem questão política, porque eu apoio, não é nada. É porque eu vi o contexto e as motivações, eu falei, cara, o que eu vou fazer lá? E era um culto de quarta, eu sou meio fominha, né? Aí eu falei, pô, quarta-feira.
E parece até uma... mas parece até que eu tô aqui, sabe, vaidoso. Mas não, na hora eu falei, Silvio, não tô querendo ir. Aí o cara me ligou, cara, a gente vai ficar na frente, vai lá tirar uma foto e tal. Se eu tivesse visto a missão legal, eu iria, mas não porque é o presidente, porque a missão me leva. Então, eu acredito que nem se eu quisesse, Ronan, ser uma pessoa vangloriasse e tal, eu não conseguiria, porque minha história, cara, é misericórdia. Assim, quando a gente começou a igreja, eu sonhava com uma igreja, sei lá, 100 pessoas, eu não conseguia. A gente não tinha, é até ruim, né? Mas assim, não é que a gente começou a ser alternativa. Uma vez que nós fomos numa igreja que tinha 400 pessoas, 400 lugares. Meu Deus do céu. E estava cheio, sabe? Gente, será que um dia a gente vai conseguir? Assim, eu tenho uma gratidão por Deus, eu prego em alguns lugares, eu vou pregar em eventos, sei lá, eu prego, vocês sabem disso, eu prego igreja pequena e prego igreja para muito grande. E às vezes eu falo não para os grandes também, mas não é por vaidade, é porque é a missão. Eu olho assim, essa missão não vai bater, não está dentro daquilo que Deus me chamou. Então assim, esse temor que eu tenho a Deus, ele exatamente é um mistura de temor, medo. Eu tenho muito medo, sabe, de eu decepcionar Deus. É verdade. A gente tem esse cuidado há muitos anos, né? Então às vezes eu atendo um pastor que... O cara tá lá com a igreja de 30 pessoas, sabe? E eu ouço ele 1 hora, sabe? E dou ajuda, eu ajudo ele a sair, porque eu falo, Deus, esse cara sou eu há um tempo atrás. Então, e vários, ali naquela região Pendulimista, tem vários que hoje são muito bem-sucedidos, e o Senhor falou, ninguém entende, desculpa, mas assim, toda hora chega aqui um dinheiro na minha conta, alguém manda. Um dia eu liguei pro pastor e falei, cara, que dinheiro é esse? Ele falou, pastor, você... Aí ele conta a história dele. Então, assim, aí eu falo, será que eu tô com cara de pidão? Estão querendo me dar? Mas não é, é a maneira deles falar assim hoje, eu quero te abençoar, porque quando eu estava lá embaixo, você me deu uma atenção que eu não esperava que teria. E ninguém daria. Então, assim, mas por que eu dou? Porque eu sou melhor do que as pessoas? Não, eu acho até o contrário. Eu fico assim, às vezes eu não dou porque não tem tempo mesmo, mas eu tô ali olhando ele, pensando na minha história. Eu fico pensando, meu Deus, eu consegui vencer. Eu consegui, então esse cara pode vencer. Então, acho que nem se eu quisesse, Ronan, não daria. Então, o conselho é isso que a Silvia falou, sabe? É guardar o coração. É aquela frasinha básica de Davi, né? Quando você está lá no curral, lembra da promessa do trono. Quando você está lá no trono, lembra de onde você saiu do curral, sabe? Então, se eu estou aqui hoje, eu não tenho como não lembrar de onde eu vim. Eu fico lembrando o tempo todo. A gente estava essa semana falando de rato, né? Que a gente morou numa casa que a Silvia, ela dormia primeiro, eu ficava vigiando as ratazanas assim, porque não tinha forro no Mato Grosso, e os ratos de repente corriam aquele monte, eles caíam, aí eu pegava sem ela acordar, jogava para fora e tal. E ela ficava... Eu dizia na sala, você fica acordado que eu vou dormir. Na hora que eu dormir, você vai pro quarto, vai dar uma olhada geral primeiro. E ficava ligado, porque tinha, sabe, escorpião. Então assim, a gente morou em cada lugar e tal. Então quando eu tô na minha casa hoje, você nunca me vê com vaidade, mas gratidão. Eu sento aqui e falo, pô, essa casa é linda demais. Mas não é porque eu me sinto mais do que ninguém. Eu acho que é uma coisa que Deus nos abençoou, né? E eu não nego isso, porque eu acho que tudo isso é um testemunho até para vocês. Porque vocês também não podem ter um líder que prega uma coisa no altar que está falido, sabe? Uma coisa é a trajetória, outra coisa é a gente estar aqui até hoje dizendo, Ronan, dá certo, mas eu não tenho dinheiro nem pagar um Uber para ir na igreja. Pô, isso já está resolvido na nossa vida. Então acho que a gente precisa inspirar vocês a realmente acreditar que amar Jesus e fazer a obra de Jesus, ela não significa que você vai ter que viver na pobreza, na miséria, mas também não significa que você vai ser uma pessoa vaidosa, porque a gente hoje, quando viaja numa classe executiva, sabe, a gente está ali, a gente, pô, que legal, é maravilhoso, a gente igual criança, a gente curte mesmo, sabe, nem dorme, né, pô, vamos dormir e leva tal, e parece que é a primeira vez, mas não é a primeira vez, pode ser 10, 20, mas a gente até hoje, a gente curte aquelas coisas que não dorme. Muita gente já virou comum, e a gente não vai ser comum nunca, porque a gente realmente acredita que Deus, ele é uma misericórdia pura na nossa vida. E é isso. Então acho que isso que nos sustenta. Apóstolo, eu me converti aos meus 17 anos, também no Projeto Vida. E assim, um marco do Projeto Vida sempre foi a juventude, sempre foi os jovens, né? Por exemplo, eu me converti numa rede de jovens,
um galerão lá na frente. E isso sempre marcou muito o Projeto Vida. E no decorrer dos anos, do tempo, eu vejo muito a maturidade da igreja. A igreja ela passou por várias transições, né? E hoje eu olho para a igreja, embora ela tenha a marca da juventude, eu vejo ela como uma família mesmo. E eu queria perguntar para vocês quais foram, assim, as principais transições do Projeto Vida, sabe? Talvez aquela transição que mudou da água para o vinho, algo que marcou realmente. Por exemplo, já teve visão celular, G12, hoje nós temos a nossa própria visão. Então, assim, quais foram, de fato, as transições que marcaram o Projeto Vida? Renan, isso daqui mudou a nossa vida, a nossa história. Eu sempre vou ficar fazendo perguntas. Isso eu acho que é um bem e um mal, né? Porque eu incomodo minha esposa, da Silvia, o tempo todo. Às vezes tem uma coisa definida e eu começo a perguntar sobre o propósito daquilo na igreja. Às vezes eu defendo uma tese na minha equipe, quando todo mundo concorda, eu começo a fazer pergunta para eles e falar, mas você está contra ou a favor? Não, eu quero saber se vocês realmente estão a favor, estão entendendo. Então, assim, as transições, elas aconteceram exatamente para a gente ficar inconformado, porque não é só o fato de ter muita ou pouca gente, é o fato de você estar cumprindo a missão que a gente tem. Então, por exemplo, a juventude passou por uma transição muito grande. E ela passou, inclusive, porque a gente teve uma situação de choque que a gente teve no ministério, porque estava tudo indo muito bem, e de repente eu tive uma traição, uma coisa louca. A gente não esperava isso, né, Silvia? De um líder que saiu, levou um monte de gente. Eu estou viajando, pregando um monte de lugar, de repente eu volto para casa, eu fui reunir com os jovens numa sala, eles olharam para mim e parecia um estranho. Eu parecia um estranho. Eu comecei a conversar com eles, olhavam para mim com raiva. Aí naquilo me deu uma tristeza, porque eu falei, meu Deus, eles são a razão de tudo, eles são... Então, houveram várias transições, mas essa foi uma. Quando a gente percebeu que as redes que a gente faz, às vezes no sábado e tudo mais, o Projeto Vida ele tem uma característica muito forte, que o jovem vai no domingo, ele se sente bem lá, porque o louvor é bom, as coisas são modernas, vai... Mas quando a gente começou a rampa, por exemplo, a rampa foi um negócio muito louco, porque antes eu estava um ano gerando uma igreja chamada Voo Livre. Eu não contava para ninguém. Mas por que igreja é essa, cara? Eu comecei a botar na minha cabeça que eu ia abrir uma outra igreja, com outra marca, e que eu ia me dedicar a um projeto. Mas por que eu ia deixar o Projeto Vida? Não. Eu queria concorrer comigo mesmo. Eu queria... só que... Estava rompendo comigo. Eu falava com a Silvia, ela não gostava da ideia e tal, mas só que a Silvia é assim, eu fico 6 meses maciando, aí o dia que ela fala, vai, aí eu já vou embora. Então eu falava, Silvia, olha a ideia, Silvia, Voo Livre Church e tal, eu vou começar do outro lado de Volta Redonda, vou alcançar outra turma, e que hora que eu culto? Eu falei, não sei ainda não, mas eu vou fazer 2 igrejas, vou levantar... Aí na época, Deus não deu o sim completo. Aí veio a ideia, eu falei, gente, peraí, mas eu tenho a tendinha, o culto de sábado não está fluindo como antes, e tal, aí veio a ideia da rampa, que era o nome que o Cid gostava e tal, eu falei, então eu vou abrir outra igreja, e não abri o Voo Livre Church, abri a Rampa Church, e foi uma ideia de fazer uma coisa completamente nova, de uma proposta, de uma linguagem, que não saísse do Projeto Vida, de forma alguma, mas fosse uma continuidade, como a gente está falando aqui. Aí a primeira coisa que alguém falou assim, você é maluco? Eles vão dividir. Eu falei, a gente não divide quando a gente já tem a bênção. Porque não tem por que dividir. Eu mesmo já estou dividindo, eu já comecei... Como é que eu vou dividir? Eu estou dividindo esse bolo? Não, eu estou partindo ele já. E a intenção de partir... Aí algum jovem meio da época ainda, que estava meio na visão do outro lá, que tinha saído, falou assim, mas eu não vou para lá. Eu falei, mas eu não quero. Não é para você. Essa igreja é para gente nova. É para outro povo, mas é para os jovens. Então, isso foi uma decisão radical. Deu frio na barriga. Foi difícil porque eu sei que eu estava correndo certos riscos, mas hoje eu sei que a gente é copiado no Brasil inteiro. De pessoas que pegaram a mesma ideia, de inclusive igrejas grandes. Eu tenho amigo em São Paulo que o filho abriu uma igrejona e hoje está rompendo e tal, e que é outro nome, mas está ligado ao mesmo ministério. Outra transição forte foi quando a gente saiu da visão celular. Eu me lembro como hoje, eu fui pregar no domingo à noite. Nós ficamos 12 anos. E eu fiquei 12 anos na visão e eu falava, Silvia, é hoje. Eu não contei para ninguém,
Estavam meus 12 sentados ali, não sei se algum de vocês estava, e eu falei, a partir de hoje e tal, eu preguei 40 minutos, uma mensagem objetiva, e eu falei, vocês estão proibidos de reunir célula, vocês estão proibidos, não sei o que, a partir de hoje só tem um pastor nessa igreja, eu e Silvia, 2 pastores, acabou para todo mundo. Eu saí de lá, eu lembro que eu fui para casa, eu tremia, porque lá eu fui firme, eu fui muito firme, mas eu tremia, porque eu ficava assim, Deus, o que eu fiz? Que loucura é essa? Sabe? Mas assim, mas Deus sempre me honrou, porque Deus sabia que não era uma questão, era uma proteção. Essa transição aconteceu porque a gente percebeu que a gente tinha 24 igrejas dentro de uma igreja. Exatamente. E a igreja começou a perder a característica. Quando o Projeto Vida começou, eu percebi que a gente estava sendo descaracterizado na nossa essência. Eu falei, eu vou ter que cortar isso pela raiz. E eu não tinha como botar a culpa em ninguém. De ninguém, nem acima de mim, nem abaixo de mim. E se tem uma coisa que sempre vocês vão ver em mim, na Silvia, a gente não terceiriza desculpa, ou seja, a culpa. A gente não terceiriza a culpa. A gente assume. Eu falo, sou eu mesmo e eu estou tomando a decisão hoje e pronto. Por quê? Porque eu acho que isso traz segurança e mostra às pessoas o seguinte, que a gente não está ali brincando. Só que as mudanças, elas são necessárias. Elas não são agradáveis, mas elas são necessárias. Porque se a gente não tivesse tomado algumas decisões radicais na nossa caminhada, a gente realmente seria uma igreja como qualquer outra, estagnada no tempo. E muitas vezes essas decisões foram difíceis para mim, porque eu estava sozinho ali, como a última 2 anos atrás, quando eu chamei todos os pastores e tomei uma decisão radical com eles. E a igreja ficou em pânico, um monte de gente criando partido, coitado do fulano, coitado do ciclano, eu era o algoz, né? O apóstolo novamente está aí fazendo mal para todo mundo. Mas não é, com o tempo, eu acho que as pessoas elas vão descobrindo que a gente está ali para liderar. E liderar nem sempre é agradar. Liderar é você proteger as pessoas. E para proteger, às vezes você não está vendo o que eu estou vendo. Eu vou lá e entro cirurgicamente e corto. Vai doer. Mas lá na frente a pessoa vai dizer, poxa, eu tenho líder. Ele está aqui, porque ele entrou na minha história. Então, a gente teve dezenas de transições. Agora, eu penso que assim... Algumas foram mais radicais, um né? fato que não foi uma transição... Porque transição é quando você faz um planejamento, né? E tem umas que são reações. Agora, uma coisa que aconteceu que, de fato, assim, deu uma mudança completa na visão da igreja mesmo, foi quando o Catch the Fire, a gente teve experiência com o Catch the Fire. Foi demais. Em São Paulo, que a gente foi, eu, Joel e mais 1999, pessoas, né? O Alexandre e a Rose, e nós fomos para uma conferência. E nessa conferência foi muito interessante, porque a experiência que eu tive foi que uma semana antes, mais ou menos, eu estava em casa, eu estava até tomando banho e estava passando o programa da Valnice Milhomes. E eu ouvi uma música, né? Eu ouvi uma música, anunciando alguma coisa. Eu não sei, aquela lá mexeu comigo e depois eu fui ouvir qual que era. E era um evento que ia acontecer em São Paulo, numa igreja do Catch the Fire. E era na época com o Randy Clark, que ia estar lá, a equipe dele, aquela coisa, como eles vieram aqui várias vezes. E a gente foi para lá, nós pegamos o carro, fomos para lá, alugamos um hotel lá perto, sem dinheiro, sem nada, pobreza danada e fomos, né? Para lá. 20 anos atrás, 20 não estava legal atrás, não. Né? Isso foi em 99. Isso foi em 99. Tava e legal, fomos para lá. E realmente nós tivemos uma experiência muito forte. Na época, que era o Randy Clark pregando, e a equipe dele toda, e o Mike Shea, que era o intérprete. Então, quer dizer, era um negócio assim, sobrenatural mesmo, né? E tinha gente em cima, gente embaixo. Até na primeira noite, a gente conseguiu só lugar fora galeria lá em cima, né? Fora do ambiente principal. Fora do telão. E aí foi uma experiência, a gente teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo e com o mover, né? Que era aquele que eles chamavam aquele mover de Toronto, do Canadá e tudo mais, onde as pessoas caíam, tinham visões e realmente mudou completamente. Acho que ali foi um divisor. Ali foi a coisa mais forte que já aconteceu na igreja. Na nossa vida como pastores e como Projeto Vida, tem o antes e o depois do Catch the Fire. E eu lembro direitinho que a gente veio, a gente teve, né, esse mover e tal, e a gente veio para cá e o Joel teve no carro esse sentimento de que, uma palavra mesmo, de que o anjo que se movimentava que tinha um anjo vindo com a gente. E a gente sentia uma presença no carro de um anjo.
Né? Era muito de madrugada, a gente saiu do evento, inclusive roubaram o nosso... Tentou entrar, abriram né? a porta do carro, roubaram o som, lembra? Roubaram o nosso... Não roubaram, não tentaram roubar, mas a gente chegou... O som e tal. Aí a gente saiu, tô na Dutra dirigindo, na fronteira São Paulo e Rio, dormindo, todo mundo dormindo, e eu, de repente, dei um arrepio, porque era a sensação clara de que tem alguém dentro do carro. E eu com medo de olhar no retrovisor e ver alguém. E quem tá atrás dormindo... Eu falei, será que o ladrão veio? Porque era uma sensação absurda. A Silvia estava dormindo e tal. Aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? E eu estava atravessando a fronteira. E eu não conhecia muito, eu conhecia a guerra espiritual, mas eu não conhecia essa visão teologia dos anjos, né? Dos anjos, das fronteiras, que é um assunto bem complexo, mas forte. Aí o Senhor falou claramente comigo, eu mandei um anjo vir com você desse território que você estava, e ele precisa de autorização para atravessar, e você é autorização, porque você pertence ao outro lado. Aí eu estava atravessando a fronteira do Rio de Janeiro, aí ele falou, e ele vai ensinar os anjos de Volta Redonda, nem Volta Redonda, mas da atmosfera a trabalhar de outra maneira. Só que isso teologicamente tudo errado. Isso aí, sabe, isso não tinha nada, não batia nada com nada. Anjo vai ajudar outro anjo a trabalhar, vai ensinar outra. E a partir daí a gente teve as experiências. Aí foi quando eu cheguei, fortes, compartilhei a visão com a equipe. E aí, gente, nem dá para começar a contar aqui. Deus tomou todo mundo numa sala. Foi a coisa mais aqui hoje, que aconteceu. Todo mundo foi tomado em línguas estranhíssimas. Não era estranhas, estranhíssimas. E com atitudes estranhíssimas, sabe? Um churrasco esperando a gente aqui, deu meia-noite, a gente estava aqui orando ainda. E dali a gente fez o culto no sábado. Dali a gente estava indo para a África, estava outro indo para não sei aonde. Os territórios vieram, a gente começou a ver gente orando em dialetos africanos, em coisas absurdas. Eu não tinha uma explicação teológica. E quando a gente fez o culto de sábado, quando eu estou pregando, os anjos começaram a entrar. Aí Deus falou comigo, então começa hoje. Eu estou pregando aqui, vendo os anjos entrando, cores diferentes de roupa, ferramentas diferentes, armas diferentes, tudo diferente um do outro assim. E ele falou, estou reunindo eles agora. Cara, eu estou pregando aqui, vendo tudo em visão aberta mesmo. E eu nunca tinha tido essa experiência. E de repente, quando eu vou aproximando de alguém, uma pessoa se arremessada assim, 5 metros, assim, a cadeira vai batendo. Aí eu vi que o negócio estava sério, porque eu falei, tá uma coisa acontecendo. E ali foi o avivamento, né? A gente não parou mais. Dali foi uma loucura. E dali foi o que aconteceu é que logo depois... O tal do anjo ensinou mesmo. E logo dentro desse mesmo momento da igreja, você foi para Israel e aí veio o encontro. A gente passou pelo encontro com Deus. Então, quer dizer, aí o que acontecia? Nos encontros com Deus, tinha esse mover. Quer dizer, tinha encontro com Deus acontecendo no Brasil inteiro, mas não tinha esse mover. Então, porque juntou as duas coisas. Então, gente, era cada situação que vocês não têm noção, assim, do que acontecia nos encontros com Deus. Trabalhavam demais, assim, era na fogueira. Era na fogueira, gente que terminava a fogueira, no outro dia você ia encontrar gente ainda jogada lá para baixo. 6 da manhã, tinha gente levantando no meio do mato, 6 da manhã, levantando no meio do mato, a pessoa estava lá desde madrugada. A gente nem sentia falta, porque era tanta gente, sabe? Então, assim, eu mandava o pessoal falar assim, segura. Eu chegava na fogueira e falava assim, mandava botar o braço entrelaçado no outro, porque não tinha jeito, as pessoas caíam mesmo. Com medo de eu falava, olha, cair na fogueira, né? Segura, não deixa ninguém cair. Era o contrário, eu falava, olha, não deixa ninguém cair, segura a pessoa, que quando eu começar a orar, e segurava. Quando eu começava a orar, aquele pessoal ia, pulava fogueira até, sabe, dava um negócio, golpe de ninja, era um negócio louco. E aí nisso houve um crescimento muito grande da igreja, muita gente. Não, e vinha pastor tudo que era lado, né? Mas a igreja começou a crescer a ponto de, na tendinha, por exemplo, a gente ter que abrir atrás da igreja, né? Para rasgar, levantar para as pessoas. Aí isso era um tempo onde terminava um culto, as pessoas saíam por uma porta, e aí quando a gente falava, a pessoa pode entrar no segundo culto, as pessoas iam correndo, realmente, aquela coisa que você vê em filme, assim, né? As pessoas iam correndo, se atropelando para poder sentar na frente, para poder receber, e a gente passou, aí nisso realmente a gente entrou... Por anos, né? Aí veio para o lugar maior. Em 2000 a gente entrou na tenda, né, que era a tenda na época, e logo era lugar para 3 mil. A gente saiu de lugar de 400 para 3 mil e enchia.
Porque era gente, não era só Pensa gente da que loucura igreja, que é isso. era caravana que vinha de fora para receber, para ser ministrado. Tal. Então foi um tempo bem. E aí foi exaustivo, porque o culto acabava meia-noite, 1h, 2 da manhã. Quebrou padrões, quebrou tudo. Aí quebrou padrão, quebrou cadeira, quebrava tudo. Mas foi uma experiência que nos forjou e fez o projeto. Eu acho que essa foi a experiência mais assim, É. significativa da igreja, porque mudou. Aí o Cap Defy veio para cá vários anos, né? O Mike Shea veio para cá. Nós viramos objeto de estudo. Ele vinha com as equipes americanas para estudar a gente. A gente não sabia disso, mas é o que eles faziam. Aí eu acho que nisso Eles realmente, viam por que acontecia isso? E Virou não acontece laboratório. mais, né? Eu acho que acontecia muito isso porque a gente era muito livre. A gente não tinha barreira para Deus mover. A gente não tinha tradição. A gente não tinha religiosidade. Então, a gente sempre orava assim, o que o senhor quer fazer? Pode fazer. Então, a gente era muito livre. É porque veio primeiro a experiência, depois o conhecimento. A gente quer o conhecimento, depois a experiência. Aí a gente não começou vai. a ficar realmente muito cansado, né? A gente literalmente era ingênuo demais. Eu acho que essa ingenuidade, Deus pegou a gente, não que a gente não seja hoje, mas a gente não tinha conhecimento de nada daquilo. Então Deus deu a experiência para a gente depois ter o conhecimento. Mas no culto profético agora, Deus está me dando uma palavra sobre isso, sabe? Que a gente está vendo uma nuvem se desenhando de novo, sabe? E o que vai mais assustar é que Deus vai pegar as pessoas mais novas, porque os mais novos são suscetíveis a essa experiência. Eles não têm uma mente muito pensativa, é isso, mas por quê? E tal, está acontecendo comigo, e isso é importante. Mas é lógico que vai acontecer conosco também. Mas a porta de entrada, por incrível que pareça, vão ser os novos. Esses que não tem muito o que questionar, que acredita mesmo, e que é o que aconteceu com a gente na época. Era uma coisa muito... Aí nisso aí tem muita história, que a gente tem que fazer um vídeo só para contar a história do avivamento, que vale a pena o dia. Uma célula. Deixa eu fazer talvez uma última pergunta. Acho que ficou claro para todo mundo o quanto a gente está conectado com esses próximos 30 anos e o quanto a gente está dentro disso. Assim. Amém. Falo por todo mundo aqui, o quanto a gente está all in mesmo. O que vocês esperam da gente para esses, não sei se 30 anos, mas o que vocês esperam da gente desse alinhamento de propósitos mesmo? O que vocês esperam da gente talvez para os próximos 30 anos? Olha, eu vou falar por mim, depois Silvia também fala também. Primeiro é maturidade, sabe? Maturidade. Que vocês realmente, aqueles que não conseguiram sair da parte da criança ainda espiritual, saiam, sabe? Porque eu preciso de líderes maduros. Eu preciso de gente que resolveu o mimimi da vida, que já acabou dúvida, já está se resolvido. Não estou aqui, eu estou aqui na sua igreja, apóstolo. Não é sua, meu amigo, é minha, nossa. Eu estou aqui até onde Deus mandar. Eu preciso de convicções. Então eu espero muito de uma geração que ela esteja ali por convicção, sabe? Não é para agradar a gente, mas também para honrar, porque é uma história de 30 anos. Então, e vocês se protegerem. Porque o grande problema é que, às vezes, uma das coisas que a gente sempre guardou na nossa equipe é proteger eles. É não permitir que um denegrisse, ou um atrapalhasse, um falasse do outro. Então, a gente nunca permitiu esse tipo de ação. Então, assim, que vocês realmente percebam que vocês vão precisar um do outro. E respeitar a unção que está sobre o outro. Porque eu acho que ainda o que nos rouba é a meninice. Essa meninice acontece também com pessoas antigas, com certeza. Mas é vocês poderem se olhar e falar, gente, vamos partir para cima, peraí, vamos ficar aqui discutindo aqui coisas tão bestas, sabe? Que aqui vocês já perceberam na gente que não tem. Né? Que a visão nossa é extremamente proativa. Ela tá. Não, às vezes fazer uma cartilha, não precisa fazer uma cartilha para vocês. Eu acho que se vocês entenderem o cerne, vocês vão saber responder à geração que vem. Então é isso, Lucas, vocês. Eu quero muito isso, eu quero poder olhar e ver que vocês estão prontos. Porque tem hora que o que acontece? A gente, não só vocês, tem projetos que a gente está indo, de repente a gente fala, meu Deus, a pessoa está cheio de problema de alma ainda, tá, sabe? Os problemas básicos não estão resolvidos na vida ainda. Então vocês vêm de uma geração que vocês são privilegiados. Os que não nasceram no Projeto Vida, como a maioria que nasceu, alguns cresceram no Projeto Vida. Então vocês são mais do que a gente, porque vocês têm o DNA total do ministério.
Então eu espero que comece a ter atitudes e não só fazer o que a gente está fazendo, mas que vocês surpreendam a gente. Porque eu acho que vocês têm uma plataforma boa hoje já construída. Então eu acho que aqui agora é hora de vocês dar um voo muito mais alto. E não só tentar manter o que eu e Silvia fizemos. Eu acho que manter o que a gente fez é pouco. Vocês têm que agora pegar aquela igreja ali, gente. Se a gente conseguiu de uma garagem chegar, a gente chegou em 30 anos, vocês têm noção de onde vocês podem chegar nos próximos 30? A gente vai alcançar uma igreja no mundo todo. Eu estou tentando aqui pensar... Sabe? No mundo todo. Eu estou tentando aqui pensar o que eu gostaria que fosse falado para a gente há 30 anos atrás. É verdade. Sabe? Eu estou fazendo um caminho inverso. Pensando assim, poxa, se a gente tivesse alguém que a gente pudesse estar como vocês aqui e falasse assim, olha, qual conselho você dá para a gente? Né? Porque a gente enfrentou muitas coisas que foram novidades para a gente e que a gente nunca pensou que poderia enfrentar. Muitas coisas, muitas. Né? Então, quer dizer, há 30 anos atrás, tudo era muito diferente do que é hoje. E daqui 30 anos, tudo vai ser muito diferente do que é hoje. Então, e talvez até mais rápido, porque, né, a velocidade com que as coisas estão caminhando. Então, você começou a falar de conselho, eu falei, meu Deus, o que eu gostaria que alguém tivesse me falado há 30 anos atrás? Eu penso que o Projeto Vida tem uma essência. Né? Quem gosta de perfume sabe disso, tem uma essência. Então, a embalagem ela é mais moderna, enfim, propaganda, tudo vai se modernizando, mas existe uma essência. Isso. Né? Eu acho que essa essência é que ela precisa ser preservada. Embalagem, né? Pode mudar a embalagem, pode mudar muitas coisas, né? Mas estratégia, tudo muda, igual a gente está falando. A gente passou por muitas transições. E existem pessoas que chegam para a gente e falam assim, poxa, apóstolo, vocês mudaram tanto. E eu falo, gente, é claro, eu não gostaria de estar com a mesma aparência, às vezes, sabe, com algumas coisas. Eu não sou, a gente não é mais a mesma pessoa. Não é, gente. Assim, mudamos em muitas coisas. Mas existe uma essência. Como disse o Ronan, a gente tem uma essência. A nossa essência é isso aqui. Algumas vezes as pessoas saem da igreja, tem pessoas que saem da igreja e elas rodam aí, né, o mundo. E aí ela volta para a gente e fala assim, nossa, aí ela chega para a gente e fala, apóstolo, estou de volta. O que eu faço? Eu, naturalmente, não é ensaiado, mas naturalmente, quando eu vejo alguém, eu abraço aquela pessoa e assim, eu às vezes até esqueço por um pouquinho de tempo, tudo que ela fez, mas eu recebo aquela pessoa de volta, né? E com amor. E a pessoa diz assim, nossa, apóstolo, vocês estão aqui? Eu falei, você foi, rodou, andou, mas nós estamos aqui no mesmo lugar. Você fala isso? Não fala? Muitas vezes, eu falo, eu estou aqui, nós dois aqui. É igual, não é do tempo de vocês, mas igual a Ilha da Fantasia. Você pode procurar no YouTube Ilha da Fantasia. Né? Todo final de semana tinha um movimento e ficava sempre o tatu lá, como é que é, o baixinho. Tinha os dois donos da Ilha da Fantasia, que eles chegavam e aí passavam uma série de coisas. Era uma série, né? Modernizando a série. E aí acontecia um monte de coisas na hora o casal ou alguém ia embora e os dois ficavam ali, dando tchau pro avião, sabe? A gente está 30 anos fazendo isso. A gente está 30 anos fazendo isso. Tchau, né? volta. Tchau, volta. Então as pessoas... Tem gente, pode procurar no YouTube, a Ilha da Fantasia, você vai entender. Então tem pessoas que elas fazem tantas coisas, elas separam, casa, volta, né? Domingo aconteceu isso, o cara que fez tanta coisa errada na vida e ele voltou, e eu fiquei pensando, meu Deus, a gente está aqui. A gente está aqui para recebê-lo, a gente está aqui com uma palavra para ele, a gente está aqui com a oportunidade de ele retomar a vida, independente da condição que ele está, porque a gente tem uma essência. E essa essência ninguém vai roubar da gente, que é, de fato, acreditar que você pode viver uma vida plena, abundante, próspera, você pode mudar, não importa se você já foi presidiário, não importa se você já perdeu tudo, se você já teve 200 casamentos, não importa como você vem. Mas você pode mudar e fazer dos seus últimos anos de vida os melhores anos da sua vida. Nós cremos nisso. Por quê? Porque o Projeto Vida sei lá, um coach da vida? Não é isso. É porque a gente crê que Jesus faz isso com as pessoas. Fez isso conosco, fez isso com tantos outros e faz isso diariamente. Então, o que a gente diria para vocês? Continue crendo assim.
Sabe? Continue crendo assim. Vai mudar a estratégia? Vai mudar o palco, o layout, vai mudar não sei o quê, vai mudar um monte de coisa. Vai mudar todo. Daqui 30 anos, gente. Daqui 30 anos, faz a conta quantos anos você está. Zac vai estar com 43 anos, Zac, olha só que coisa. Né? A gente já vai estar bem velhinho, bem rodado também, né? Então, a gente vai estar passeando. Se Deus quiser, curtindo. Na Itália, na Grécia, meu amor. E eles aqui ralando, pregando. Mas assim, sejam criativos, gente. Sejam fora da vocês caixa. Vocês são livres para serem... Entendeu, Silvia? Além de tudo, desses conselhos nossos, sejam diferentes. Gente, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não são igreja do interior. Vou falar uma coisa. Não, pera eu falar. Vocês são igreja... Porque a gente fica assim, eu sou de volta do interior. Não são do interior. Esses dias atrás, eu fui numa igreja que eu fui há 30 anos atrás, quando a igreja começou. E ela simplesmente, ela é igualzinha. Tudo acontece do mesmo jeito, as músicas cantadas são as mesmas, e as pessoas têm as mesmas características. A igreja é igualzinha. Eu fui lá, tem pelo menos uns 25 anos. Olha quantas coisas já mudaram na nossa vida. E vou falar para vocês, até a pessoa que estava no louvor era a mesma. Entendeu? Era verdade. Então eu fiquei olhando e falei, gente, quantas coisas já mudaram na nossa vida, na igreja, mas a gente tem a mesma essência. Então, acho que o conselho que eu dou é a essência, sabe? Carreguem, se encharquem dessa essência. E se encharquem. E quando vocês tiverem alguma dúvida sobre a essência, nos pergunte, porque nós sabemos qual é a essência. Então, não fica buscando, olhando, puxa, será que a gente não pode... Existem coisas que elas não podem mudar. Mas existem coisas que vocês são livres para fazer no tempo, sabe? A leitura do seu tempo, isso mesmo, a leitura do seu tempo. Porque tem coisas que elas já são obsoletas. Né? Do ano passado para hoje já é obsoleta. Exato. Mas amém. Amém. Graças a Deus pela nossa célula de hoje. Vai ter a próxima quando? Mas felizes, né? A gente tem que fazer outros temas aí para a gente poder desenvolver.